Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Roycast, a segunda temporada do Roycast. Bem-vindos mais uma vez, depois de uma pausa de quase 2-3 meses. Foi. Exatamente. E basicamente o Roycast, como vocês já estão habituados, é um projeto meu e do Diogo Rego, em que nós aqui, o nosso grande objetivo é trazer conversas com retorno. Portanto, na próxima hora, nós vamos ter convidados muito especiais que vão partilhar um pouco aqui sobre negócios, sobre marketing, sobre liderança, diversos temas que vão ser partilhados aqui na próxima hora. Portanto, os nossos convidados hoje são muito especiais. Não é, Diogo? De facto, são muito especiais, Daniel. Hoje temos um casal muito especial. Tem aqui uma bela introdução, depois corrija-me se isto está correto ou não, ok? Eu vou começar aqui pelo primeiro convidado, que em 2004, com o nascimento da sua primeira filha, uma questão não parava de assombrar os seus pensamentos. Que exemplo e que legado e que forma de ver a vida queria deixar para este novo ser que se prepararia para chegar. Foi então que escolheu que queria passar a sua vida a transformar vidas. Desde então dedica-se ao coaching, ao enneagrama e à transformação, apoiando outros a concretizar o sonho de viver o sonho das suas carreiras e dos seus relacionamentos. Nesta sua jornada tem duas grandes missões: ajudar coaches a ir da paixão ao sucesso sem ter de vender coaching, mesmo que estejam neste momento a começar literalmente do zero. E tem outra paixão: ajudar mulheres acima dos 40, numa idade média, digamos assim, a alcançar a sua relação de sonho, mesmo que o seu companheiro se recuse a participar. E, neste caso, neste momento, esteja fora de uma relação, a desenvolver as estratégias certas para encontrar o homem da sua vida, sem perder tempo com a pessoa errada. Em 2012 fundou o Instituto Enia Coaching, que é responsável por já ter formado mais de 500 pessoas em Portugal e no Brasil, em enneagrama e na metodologia dos 9 passos. Em 2019 fundou a Match 74, um serviço profissional que tem como fim unir pessoas que tenham como desejo criar uma relação de namoro estável e séria. A segunda convidada, muito especial também, em 2011, com certificação em coaching, foi o primeiro passo para a sua transformação pessoal e profissional. Em 2012 nasce a sua primeira turma Nutri-Coaching e desde então são centenas os profissionais formados nesta metodologia. Porque acredita que os profissionais realizados são pessoas mais felizes, que então desde 2012 que a sua carreira virou 180 graus e hoje em dia desenvolve diariamente conteúdos para profissionais de saúde, bem como um acompanhamento mais personalizado de cursos e mentorias para os nutricionistas e também profissionais de saúde que querem construir a sua carreira de sucesso. Por último, a sua missão é de tornar nutricionistas e profissionais de saúde comuns na opção número 1 dos seus pacientes, sempre construindo uma carreira valorizada e bem remunerada. Sem mais demoras, damos as boas-vindas aos incríveis Joana Costa e Eduardo Turgal. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu fiquei cansado só com o currículo. Isto o currículo é enorme, Ainda falta muita coisa. Falta aqui muita coisa. Eram Depois muitas manda-nos páginas e atualizar. Mas vamos atualizar agora na conversa. Sejam bem-vindos. Muito Obrigado obrigado por terem Obrigada. vindo. Muito bem-vindos. É um grande prazer ter-vos aqui juntamente connosco, poder partilhar um pouco da vossa história, um pouco também sobre os vossos negócios, aquilo que têm feito. E a primeira pergunta para começar é sempre a mais difícil, é quem é o Eduardo e quem é a Joana? Assim em conjunto ainda mais. Eu nunca pensámos por isso. Pode ser Já separados, falámos ainda sobre não. várias coisas. Mas essa aí. Então vai, vou dar a. Cavalheiro. não. Eu posso. Cavalheiro Não, em primeiro lugar. eu tenho. Eu acho que é assim. Eu acho que unindo os dois, acho que o que nos apaixona de facto é pessoas. Acho que a forma como nós entregamos isso, a forma como nós geramos essa transformação muda, não é? A Joana tem um nicho mais específico na parte da nutrição, eu trabalho mais a parte de mentalidade, a parte comportamental, etc. Inclusivamente, tanto nos une que é algo que nós temos em comum. Nós temos uma mentoria Circle e que, ao fim e ao cabo, é o que nós fazemos, é agarrar nessas pessoas e potenciar ao máximo pessoas. Sempre com um propósito não só de marketing e estratégia, mas muito sobre mentalidade, que é aquilo que acho que é a conversa diária lá em casa, não é? Bom, quem é que é a Joana? A Joana, exatamente. Olha, a Joana, para além de toda a parte profissional, é mãe de 2 filhos, teve aqui este sonho de um dia poder ser uma referência para, mais especificamente aqui para nutricionistas, para profissionais de saúde.
não imaginava de facto, quando eu saí da faculdade em 2006, onde é que eu iria estar passado estes anos todos, mas eu sabia que eu queria deixar aqui algum legado. Eu não queria ser somente mais uma nutricionista, ainda não sabia muito bem se o meu legado passava somente pela parte da nutrição, mas realmente em 2011 eu percebi que podia fazer aqui a diferença na vida, na carreira dos meus colegas, e realmente, para além de tudo isto, é o quê? Mãe de 2 filhos, aqui Ainda és mulher de um tipo complicado. Exato, bastante complicado, cheio de novas ideias. De repente, quando venho com mais uma ideia, eu só penso: o que é que vem agora? O que é que vem agora? Sou apaixonada pelo mar. Posso dizer que tenho assim um pouquinho esta vontade de muitas vezes sair fora da minha zona de conforto, tanto que isso depois acabou por acontecer quando nós decidimos sair da grande cidade e ir assim para um meio bem mais pequeno, em busca sempre de uma melhor qualidade de vida e de também podermos viver toda esta liberdade que na realidade o digital nos proporcionou, a mim, ao Eduardo, E aos à nossos nossa filhos família. Nós saímos de uma cidade para um lugar, nem vila é. Ok. É um Certo. lugar. Eu costumo dizer que é vila só pronto. Só para ficar um bocado mais. É. Para não ficares mal vista. Tipo, Exato, a moro vila. numa Pelo vila. menos a vila. Pronto, é. Eu adoro ser o lugar. Pegando no que estavas a dizer, Eduardo, sobre a vossa mentoria, eu gostaria, se pudessem partilhar aqui com a audiência, quais é que são eventualmente aqueles maiores desafios de empreender em casal, porque acabam por empreender em casal, não é? Sim. Olha, é assim, eu vejo aqui um desafio e uma oportunidade. Nós muitas vezes falamos sobre isso, que é, eu não consigo imaginar que se algum de nós tivesse a vida que nós temos de gestão do nosso horário, às vezes de tempos que temos de estar um extra mile, etc. Isso. Não consigo imaginar, imagina chegar a casa e a Joana chegar a casa e dizer assim, bom, então olha, o meu dia de trabalho foi assim, acabou daqui a bocado e tu estás aí a fazer o quê? Estou a resolver aqui um assunto, não é? Estou a preparar uma aula que vou dar. Quer dizer, se não houver uma sintonia, e nós sentimos isso muito com os nossos alunos às vezes, que é, o grande desafio é, e falando da questão da mentoria, é quando tu estás fora sozinho a fazer o teu trabalho. Certo. Porque assim, a gente muitas vezes pensa que essa pessoa chegar a casa e disser assim, tenho aqui um monte de ideias, tenho aqui um monte de coisas que vou fazer, e se a pessoa não compreender esse mundo, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Criticar. Exato. Pá, e isso é muito, isso acho que deita muito abaixo grandes ideias, grandes empreendedores que em Portugal não têm aquela força de se juntar a outros e dizer assim, olha, vou por minha conta. E muitas vezes, quando pensam que têm uma dupla, não têm, porque chegam a casa e a pessoa está num outro. É muito difícil ver essa conjugação. Por outro lado, epá, temos o efeito contrário, que é muitas vezes estamos os dois a 1000, não é? E temos que ter a capacidade de travar e dizer assim, aguentar aí tu isso, porque às vezes com a questão até da dinâmica familiar, que é a preocupação de chegar àquela hora e parar o telefone, e há um dia que temos de dizer assim, olha, hoje não dá, eu vou ter que agarrar no telefone. Okay? E o outro tem que assegurar, ou seja, este trabalho de equipa é muito mais exigente, porque às vezes estamos os dois com urgências, né? A minha também é urgente, então como é que a gente consegue gerir isso? Então há coisas que nós temos, por exemplo, a dinâmica que os miúdos têm a nível de dormir, etc. Tudo isso, desde o início, é uma coisa muito planeada. Nós não deixamos isso só calhas, para bem deles e para a salvaguarda do nosso trabalho. Ou seja, nós damos aulas à noite, nós garantimos que os nossos filhos às 8, 8h30 estão na cama. Isso é bom, eles dormem mais. Pais, ouçam isto. Não, porque ao mesmo tempo é assim, é uma dinâmica, estás a ver? E não há aquela dinâmica que eu vejo muitas vezes muitos pais, tipo, ficar a adormecer ao lado dele. Não há isso. A gente trabalha muitas vezes à noite, portanto, ou porque vamos dar aulas, ou porque vamos preparar o trabalho que vamos entregar. Portanto, esse tempo é um tempo que nós sabemos que é bom eles estarem a dormir, para estar a recuperar, porque há muita energia, e ao mesmo tempo há uma separação entre o nosso tempo e o tempo deles. Quando não há trabalho, há tempo para nós. Certo. Okay? É a gestão de tempo. Yeah. Aqui o maior desafio que eu acredito que nós temos conseguido construir isso a dois é mesmo esta questão da gestão de tempo, porque não é só eu ter o meu trabalho, o Eduardo tem o dele e nós temos o nosso trabalho também. Yeah. Então nós também nos apoiamos muito nos negócios de ambos, porque ainda que trabalhemos com nichos de mercados diferentes, estamos ambos na parte de marketing E digital. acontece imensas vezes.
Claro, falarmos um com o outro. claro. Olha, estou com este desafio, como é que fazemos? Ainda agora vínhamos Ainda na agora no viagem. caminho, nós Caramba, aquilo dava aproveitamos. uma reunião com a ata. Nós aproveitamos todo este tempo para poder trocar ideias, novos projetos que eu agora tenho. Olha, tive uma ideia para setembro, o que é que tu achas? Pronto, aproveitamos ali por trocar ideias e esta parte da gestão de tempo tem sido muito importante porque o Eduardo falou há pouco na questão que nós temos da gestão de tempo com os nossos filhos, até mesmo ali por aquelas rotinas, principalmente à noite, porque nós não podemos correr o risco de um dos nossos filhos aparecer lá à meia-da-noite. Exato. E podemos nos orgulhar que ao longo destes anos nós já fazemos cursos online, já damos aulas online desde 2014. Sim, 14. Desde 2014 que nós já Nascimento da Vitória, temos portanto. cursos. E nós podemos nos orgulhar que os nossos filhos nunca nos apareceram lá. Apareceu uma vez o Lourenço, mas por acaso eu tinha acabado de dar uma aula e estou a chegar à sala, vejo o Eduardo e de repente vejo a portinha do quarto do Lourenço e o Lourenço ali, eu vou a correr e pronto, então aquilo correu bem. E aconteceu uma outra vez, este ano ou o ano passado, de eu estar a dar aulas na sala, porque o Eduardo estava a dar aulas no escritório e estava mesmo quase no final da aula e a minha filha deve ter tido ali uma insónia qualquer, sai do quarto assim ainda meio desorientada, eu, oi, e pronto. Mas enfim, foram assim estes casos pontuais. De resto, nós temos conseguido fazer muito bem essa gestão de tempo, principalmente quando estamos em alturas de lançamentos. Quem está aqui na parte do marketing digital sabe É duro. o quão isso é, não é? Então imaginem, às vezes com aulas às 9 da noite, os meninos já estão na cama, tipo 7h30, 7:45. O mais desafiante é agora no verão. Sim, às 8. É muito engraçado. Este ano já não aconteceu, mas o ano passado, não sei, acho que dei uma aula qualquer em julho, ou o que é que foi, que eu estava sozinha, e a aula também era às 9. Meti os meninos a dormir e isto eram, sei lá, umas 7h30, 7:45, não é? Nem pleno verão e está a dia. Então eles a dizer, mas nós estamos a ir para a cama porque está de dia, Mas o que é que agora, aconteceu? sobre essa parte dos miúdos, tu fizeste aquele alerta e eu acho que é super interessante. E a questão é, às vezes amigos nossos perguntam, mas como é que vocês conseguem? Eu ia fazer essa pergunta Ok? a seguir. E acho que é assim, é importante a gente pensar que as crianças, como os adultos, precisam de rotinas. Ok? Então nós temos rotinas, eles sabem que há certas coisas que eles fazem, tipo a higiene, o preparar a cama. Nós estamos sempre lá com eles, 5, 10 minutos, ok? E ao mesmo tempo temos uma meditação a tocar. Okay? Eles habituam-se que aquela rotina é uma rotina para descansar. Exato. Ok? Estou a perceber. Portanto, se eu não colocar, ou se a Joana não colocar a meditação, aquilo. Eles pedem também. Eles já porque começam E não é igual, não é? Porque eles sentem que aquilo é um ritual, percebes? Então, Exato. o ritual dá segurança. Dá a nós, adultos, e muito mais uma criança. Então, às vezes as pessoas não conseguem. Por exemplo, às vezes os pais dizem: fico horas ao lado dele para ele adormecer. Esse é o ritual que criaste. Se não mudares esse ritual, vais ficar sempre agarrado e vais perder tempo. Eu ouço muitas vezes casais, não é? Tipo, eu estou com o menino até ele adormecer. Quando ele adormece, chega à sala, estou cheio de sono, começa a ver um bocado de Netflix com o meu marido, adormece. Eu digo assim: pronto, mas é assim. Essa é a rotina que está criada. Se não mudares essa rotina, ela vai ser sempre igual. E acho que aqui é pensar na rotina. Nós desde o princípio pensamos qual é a rotina que nós podemos ter. Okay? O que é que funciona? Claro, e tendo sempre em conta o bem-estar das crianças, que é eles precisam descansar. Se eu os deixo estar à meia-noite, eles não estão bem. Okay? Eles já estão, tipo, às vezes é uma coisa outra que é especial e eles estão mais tarde. Mas olha, no fim de ano, Eles já não ficam. no fim de ano, nós tivemos quase 2 fails, acho eu, não é? O ano passado foi a nossa filha, tipo, teve até. Era um quarto para a meia-noite. quarto para meia-noite e nós ao Vitória sobre. Aguenta, ele tem que foi bem difícil, mas aquela beleza, pá. Não, eu estou fora, tipo. Ela parecia assim, acabou, estás a ver? Então, às vezes essas rotinas, portanto, eles têm aquela cena, Claro. só tem que ser um momento muito especial para eles dizerem, e não é o fim do ano que é um momento especial, estás a ver? Tem que ser uma coisa muito especial para eles dizerem, pá, bora lá, vai ser fixe, então senão. Foi uma eles rotina que priorizam. quase. Claro que foi algo pensado também devido ao nosso trabalho, Sim. por trabalharmos à noite e darmos aqui as aulas à noite, mas por outro lado, se agora olhamos para trás, nós percebemos que acabámos por criar uma rotina com eles que beneficia até muito mais a eles Sim. do que até nós, Então, porque eles isso é conseguem ter ótimo. ali uma rotina E recuperam. diferente de sono. Exatamente. E depois aqui outro desafio é a gestão de tempo em casal, que também é uma das Sim. coisas que nós procuramos implementar. Já não consigo dizer há quantos anos é que nós procuramos implementar esta rotina da nossa 16, 17. sexta-feira. Pois eu conheço essa história e queria que partilhassem um bocadinho. Essa sexta-feira mágica. Olha, seja, de então, casal, não é? posso? Força, vai, Sério? vai. Então, essa sexta-feira o que é que acontece?
Nós, claro, e tu, Diogo, também já és pai, percebes? É diferente quando nós não temos filhos do quando temos um filho e quando de repente temos 2 filhos. As coisas mudam. Principalmente quando nós temos também ambos um trabalho muito exigente, não é? Os lançamentos, as turmas, preparar os alunos e tudo mais. A adaptação permanente. A adaptação, Exatamente. claro, não é? Ao Queremos mercado, estar tudo. sempre a estudar coisas Exatamente. novas, a perceber, a auscultar o mercado e perceber aqui as suas necessidades. Portanto, é um trabalho, claro, que é bastante, às vezes, estressante. E de repente, quando o nosso filho, Lourenço, nasce, nós percebemos que no meio não só do nosso trabalho, da própria exigência do nosso trabalho, com a nossa filha e de repente o Lourenço, nós percebemos que a nossa rotina a 2 estava a ficar muito, muito afetada. Já não tínhamos tempo de qualidade entre nós. Ainda estávamos ali a adaptar-nos às novas rotinas com o segundo filho e a nossa fica totalmente de parte. Então foi quando, eu acho que partiu de ti, Sim. um dia dizes, olha, o que é que para a nossa relação voltar a estar num ponto saudável, o que é que teria de acontecer? E eu devo ter tido ali uma epifania de, olha, era bom era a gente ter um dia só para nós. Sim. E o Eduardo vira-se, ok, então como é que isso pode ser real? Qual é o preço disso? O que é que a Exato. gente tem que deixar de fazer para. Qual é o impacto do negócio porque nós trabalhamos por nós, não é? Claro, Qual é o claro. impacto do negócio se nós não tivermos esse dia? E de repente esse sonho até, não é? Esse cenário ideal começou a tornar-se cada vez mais real. Começámos a perceber qual é que poderia ser o dia na semana, como é que isso poderia ser, quanto tempo é que nós precisávamos para que esse dia começasse a ser uma rotina, porque não é de um dia para o outro que de repente a nossa semana passa a ter 4 dias. Então houve ali algum período de adaptação, porque entretanto já tínhamos projetos marcados, já tínhamos coisas a acontecer. Sei que foi ali um período de alguns meses e de repente começou a fazer parte da nossa boa rotina. Claro que há exceções, e este ano... Hoje. Não, Não, hoje estamos aqui estou a os brincar, dois, estou a brincar. inclusivamente. Não, mas atenção, mas esta sexta-feira é para o casal. Não há sexta-feira para Certo. falar de negócios, ok? Ok. A sexta-feira é uma cena para nós estarmos os dois. Aliás, nós muitas vezes temos aquela regra de olha, isso não é para hoje, ok? Porque o grande desafio repara, os Não dois têm- falarmos sobre trabalho não é? em casa. Em casa, não é? Fácil. Numa sexta-feira. E às vezes as pessoas dizem, porque vocês podem fazer isso e não sei o quê, porque às vezes a gente faz ou vamos a uma massagem, mas não precisas, às vezes é fazer nada, estás a ver? Nós já tivemos dias tipo, o que é que a gente vai fazer hoje? Pá, nada, vamos ficar aqui. Ver o Netflix. Pá, Exato. nada, porque assim, Estarem os dois, nós Sim. muitas vezes privamos dessas coisas. A gente às vezes fala que porque às vezes eu faço surf, a meio do dia vou fazer surf e o pessoal vê-me assim, grande vida, assim, pera, mas tu à noite vais estar a ver Netflix ou uma coisa qualquer. Certo. Eu vou estar a trabalhar, tipo, aquela hora eu estou a compensar, ou aquelas 2 horas eu estou a compensar numa coisa que me dá gozo, numa hora que as outras pessoas não podem, ok? Então é assim, eu à noite não posso ir fazer surf, posso ir durante o dia, há aquela oportunidade de trocar essa rotina. Agora, voltando à sexta-feira, a primeira sexta-feira que a gente teve, e é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ultrapassar. A primeira sexta-feira que a gente teve, a gente ficou a olhar um para o outro e assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? O que é suposto fazer? E Nós aquele estávamos habituados a estar Claro, a trabalhar. claro. E há aquele sentimento de culpa que é, se calhar isto é um bocado. Será que isto é uma boa ideia? Pá, Tanto que logo no início nós não começámos a dizer, porque até Sim. era um bocado do género. parecia ofensivo, tipo. Certo. Aí em Só. que altura foi? Isto foi em estavas a dizer- 2019. Eu acho que foi antes. Foi antes do Lourenço. Foi antes do Lourenço. Talvez. Tenho a Antes certeza. da pandemia. pelo menos. Foi, Não, isso foi, isso não, foi. muito antes, muito Muito antes. Quando já a Eu acho que eu Vitória. estava grávida do Lourenço quando nós começámos a pensar nisso. Ok, foi eu depois vou confiar dele. porque as senhoras têm sempre razão nesse aspecto de Exatamente, datas, portanto eu vou. Eu diria que a minha foi em data, 2018. A minha memória é muito mais curta como Eu homem, acho que foi ali em 2018 que eu estou a visualizar Sim, a portanto, já vai há conversa, muito de eu estar no sofá, estar a olhar para ti e a pensar: isto realmente pode ser real. Mas isso acho que é uma excelente mensagem. É perceber que é importante ter tempo para os dois e ter o compromisso de tentar os dois fazer com que isso aconteça. Sim. Não é? É difícil, as pessoas que nos estão a ouvir eventualmente vão pensar: isto Isso não é dá para para toda a eles. gente. não é? Mas é sempre uma boa desculpa para não A fazer, questão para fazer é essa. nada, não é? A Tipo, questão é- porque é sempre possível. Na Pá, minha sim. Eu perspectiva. até mesmo com algumas amigas, quando nós começámos a partilhar, e claro que elas também me perguntavam: olha, como é que isso é real, como é que vocês Exato. conseguem fazer isso? Isso para mim não dá, para a minha vida não dá. E é curioso que eu tenho uma grande amiga minha que tem assim uma vida bem corrida e que depois de nós falarmos e de eu lhe explicar: olha, se calhar não tem que ser um dia inteiro, pode ser uma manhã, pode ser uma manhã, tarde. Exatamente. pode ser um almoço, pode ser um dia de 15 em 15 dias. E o que é certo é que passado algum tempo ela liga-me a dizer: olha, Joana, sabes, eu agora já implementei de 15 em 15 dias vou almoçar com o meu marido.
E então são em pequenas coisas, não tem que ser logo o cenário ideal. Exatamente. Mas quando há vontade é pensarmos de que forma é que isto pode ser real. Pode ser um jantar na semana em que vamos colocar os meninos para dormir mais cedo e fica ali o tempo para o casal, ou vai ser um dia de 15 em 15 dias que é o dia do casal. É pensar em coordenando e com uma boa comunicação em casal e havendo vontade. Comunicação em casal, lá está. Acho que isso é a frase certa, não é? É porque o pessoal culpa sempre a comunicação e a rotina. Eu digo sempre, não é a comunicação e a rotina que estão erradas. A má comunicação e a má rotina é que está errado. Ok? Portanto, esta rotina é uma rotina boa. Okay? Então, certo. há rotinas que tu podes construir na relação, pá, que te permitem, que dão oportunidade. Porque a gente muitas vezes pensa assim: o trabalho não pode ser inimigo de uma coisa que também é boa para ti, que é a relação. Mas temos de ter esse equilíbrio, ou seja, o trabalho, as finanças, a saúde, a relação, são coisas. Eu sei que há pessoas que dizem, eu só ponho uma bola no ar, as outras caem todas. Mas então há alguma coisa que não está bem, não é? Não pode ser só uma bola no ar, as coisas têm que estar a rolar e a fluir, porque vais comemorar com quem quando tens resultados, vais. Entendes? Portanto, Sim, até porque a maior parte de nós começa muitas vezes um negócio para servir talvez um Exato. propósito da É isso, família, da relação. Exatamente. Então, mas para que é que eu comecei o negócio? Certo? o que é que aconteceu lá atrás? Na Não é? roda do aconteceu? rato, é verdade. Exatamente. E é fácil. E agora estavas aí a referir isso, Diogo, e respondendo aqui também à questão de os desafios de empreender em casal, muitas vezes também acaba por ser isso. É muito fácil, como ambos estamos no mesmo meio e temos projetos em comum, as nossas conversas Sim, e sempre estar à volta ali disso. tudo muito à volta de trabalho. É muito fácil isso acontecer. E sim, isso é um desafio. Que se calhar outros casais que têm trabalhos diferentes, enfim, chegam a casa, desligam e a última coisa que querem ouvir falar é sobre a reunião ou do chefe que tiveram que aturar naquele dia. Nós não. Nós temos alunos em comum, que nos preocupamos com eles, que temos que perceber, olha, o que é que podemos fazer com este aluno, o que é que vamos fazer nesta sessão, o evento que nós vamos preparar, ou se não é para um projeto em conjunto, é para os nossos próprios individuais. Então acabamos muitas vezes também por cair nessas conversas. Mas por outro lado, eu também penso assim, mas calma, aquilo que eu faço realmente apaixona-me. Então eu não sinto, quando estou muitas vezes a ter essas conversas com o Eduardo, que lá está ela outra vez a falar de trabalho, e também não sinto que o Eduardo claro. sinta o mesmo. Não, Porque uma nós, é como se admiração nós estivéssemos também, não é? a partilhar ideias, olha, projetos, vou fazer isto, vou fazer aquilo, não é com aquele intuito de Não consigo imaginar uma conversa dessas e a pessoa do outro lado trabalha na função pública e assim, tá bem. Olha, é bom isso é para que ti, seria né? uma seca. Mas eu acho Bom que é um para ti. bocadinho isso, porque as pessoas têm muito essa lógica de separar a vida pessoal do trabalho. Mas quando tu és tão apaixonado pelo que fazes, aquilo faz parte de ti. Faz parte. Não há como não acontecer isso, não? Não. Há Ouvir muito e essa falar tendência, sobre o resultado que um aluno teve. Exato. E, Isso é, enfim, exato. uma ideia que de repente acordámos e olha, que tal fazermos achas isto? O que é que tu disto? achas? Ainda agora na viagem foi um bocado isso. Uma para cada lado, inclusivamente. E certo. O carro é ótimo para ideias. Não, 3 horas é ótimo. A viagem é longa. Grandes ideias de negócio podem surgir numa viagem de Exato. 3 horas. Exato. Se dá no banheiro, não é? Aliás, tu hoje fizeste uma promessa de um produto assim mesmo. Estávamos a trocar ideias. Ai, ó Joana, vai, agora escreve isso. Lá, Se eu estou a É conseguir importante, escrever, senão senão a passa coisa. Exatamente. E para casa é uma grande sacada. certo. Muito bom. Boa. Olha, eu queria pegar aqui um bocadinho cá atrás na nossa conversa. Eduardo, estavas a falar nessa questão de que vocês partilham um bocadinho a mesma dor de empreender e que às vezes há pessoas que, por exemplo, há um empreendedor que não pode falar sobre negócio às vezes com o cônjuge, não é? Porque o do outro lado não compreende, isso às vezes até pode travar essa própria pessoa. E existe muitos casos, eu falo com muitas pessoas sobre isso. E tu, como és expert em relacionamentos, como lidar com isso? Ou seja, eu sou empreendedor, eu quero começar a criar o meu negócio e a pessoa do outro lado não compreende. Olha, boa questão. Acima de tudo é importante perceber que a maior parte das causas que leva a pessoa a não compreender e não aceitar e muitas vezes até fazer com que a pessoa baixe um pouco a sua energia é porque ela tem medo de perder a outra. Ok. Ou seja, a ideia é se nós estamos num patamar na nossa relação e se eu sinto que estás a ir para um patamar que eu desconheço, a tendência quase inconsciente da pessoa é vem para aqui porque nós aqui estamos bem. Então acho que a primeira coisa que pode ser feita é, olha, este meu projeto é para nós, ok? É um conjunto, ok? Eu vou estar a fazer uma parte, ou seja, é muito importante que os casais entendam que é um trabalho de equipa. A minha função pode estar mais vocacionada para empreender, outra pessoa pode estar a dar a estabilidade, por exemplo, de, olha, temos aqui um porto seguro,
temos aqui uma base segura, então que cada uma das pessoas que esteja nessa fase do projeto compreenda que está a ter um papel importante na equipa, porque é quase este desencontrar que leva muitas vezes aos problemas de comunicação e dentro da relação, porque a pessoa sente-se que não é compreendida, mas a outra pessoa também não sente parte do mesmo mundo, ok? Então a ideia é fazer com que a pessoa se sinta parte do mundo. Agora, saber lidar também que a outra pessoa não vai entender grande parte das coisas que vai dizer, e está tudo bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nós não podemos forçar alguém que não é empreendedor. Aliás, Ana Rosa tinha uma coisa que dizias ontem, eu estava a ver que era engraçado, que é empreender é para toda a gente, mas nem toda a gente é para empreender. Ou seja, e acho que aqui é aceitar que cada uma das partes tem um papel importante. Por exemplo, se alguém é empreendedor na família e outra pessoa não é, a outra pessoa pode estar a dar assim, está aqui a âncora, está aqui a estabilidade, está aqui, vai lá, não é? Se for sentido como um trabalho de equipa. Se não for, o que é que vai acontecer? Aquilo que eu dizia inicialmente, que é, um deles vai estar a achar que o outro está muito atrás, o outro vai estar a achar que o outro está muito à frente e vão estar sempre a puxar-se para baixo. E, isso e vocês sabem, nós sabemos, isso acontece todos os dias com grandes empreendedores, pessoas que têm grandes ideias, grandes projetos, que morrem em casa. Exatamente. Quando chegam em casa e alguém do outro lado diz, pá, lá vens tu com essas ideias, isso é só parvoíces, pá, já vês que se fosse assim, não é? E a pessoa tem uma ideia brilhante e depois passado um tempo o que é que acontece? Vê uma pessoa que ele conhece ou não conhece com o projeto e assim, olha, aquela teve sucesso e não tive, o que é que eu fiz de errado, não é? Sim, sem dúvida. E nós não temos espírito de empreendedor. Ou seja, a sociedade que nós temos está construída pela nossa história, por aquilo que é o nosso... Voltando mesmo à raiz da nossa cultura. A cultura. Quando nós fomos descobrir o mundo, quem é que ficou cá? Não for... assim? Exato, quando nós fomos descobrir o Brasil, para a Índia... Sim. Esses foram os empreendedores, os outros ficaram cá. Claro. Nós temos a figura do velho do Restelo. Exatamente. Mostra exatamente isso, que houve um velho do Restelo que dizia que não ia dar certo e que ia falhar. E os empreendedores foram e tiveram resultado. E nós ficámos um pouco com a cultura de os ficaram cá. É um facto, cá, ok? Tipo, porque nós não fomos, né? Mas é estranho. E alguns de nós quando vamos foram lá, não é? Não, alguns portugueses foram lá. Pois é isso. Isso é que é importante. É estranho. Nós colocamos a Porque história como ficamos se com os nós, outros. deu certo, fomos nós, Não é? mas se desse errado, foram eles. Não é? Pois é isso. É engraçado quando falas Nós sobre a história de falávamos Portugal, não é? E diz assim: nós fomos os descobridores, mas quando a gente fez a geneira no Brasil, diz o rei Exato. foi exatamente. um burro para que não percebeu que aqui Sim, não havia sim, uma oportunidade, sim. era só pôr a capital do outro lado, que era um país maior. Não, foi ele, não fomos nós. É estranho, mas mesmo assim, eu por acaso às vezes reflito sobre esse tema e os portugueses eram grandes malucos para fazer uma coisa dessas. Não? Não é? Estás a ver? Não há nada. Não, estás a imaginar o que é agarrar num bocado de madeira e Exato. vais para aí fora, não sei onde é que isto É é. inacreditável, É completamente. E como é que nós ficamos com essas raízes mais, eu vou-lhe chamar conservadoras? Qual não foi o será lado por que a aí, gente não é? escolheu da Mas- história? Pois. Essa aqui é a parte Pois. interessante. Essa é a questão. Nós escolhemos o lado de cá. Claro, Pois nem é. todos, não é? Nem As pessoas todos, que estão neste exatamente. momento a empreender estão a dizer assim: eu prefiro ficar do lado que vai para o mar e não sei o destino. Porque às vezes a questão de empreender é isso, ok? Às vezes, quase sempre. Agarrar num barco em madeira, não, imagina, posso ir filho de pai rico, não é o nosso claro, caso, e dizer assim: exato, olha, se der exato. errado, é pá, o pai Não chega cá e interessa. passa o cheque, não é? Exato. Mas não é o nosso caso. Exato. E a questão é agarrar um bocado de madeira, é pá, ir embora. Literalmente. Aliás, há uns dias estava com uma conversa com alguém e dizia assim: epá, como é que construíste isto? São 19 anos de carreira na mesma área, no coaching, etc. Eu, se soubesse o que é que ia acontecer ao longo do caminho, nem tinha começado. Dá muito trabalho. Pois é. Dá Mas muito as pessoas, trabalho. as pessoas no geral não acham Não, isso. claro. Só veem a ponta do iceberg. Só vem a ponta do Não. iceberg e não percebem o que é que está por trás. Sim. Não acham que Oh, para ter sucesso sim, é preciso sim. trabalhar se calhar Certo. o dobro ou o Certo. triplo muitas vezes, Sim. não é? Aliás, há um bom livro que é o 10 vezes mais, né? Vocês devem Sim, conhecer. tem nesse. É tipo, se queres um objetivo, faz 10 vezes mais do que Vais é ter que necessário esforçar para 10 acontecer. vezes mais. Sim, e foi um bocadinho aquilo que estavas a falar, não é? Nós, quando começamos, se calhar, a planear o negócio, digamos assim, ou o que queremos fazer, nós olhamos o objetivo, onde é que queremos atingir, Olhas para não a é? E parte quando boa. finalmente pegamos no barquinho, Claro. nos lançamos Começa a para o ver as mar, ondas. O ser humano acontece é que otimista. nós queríamos planear, os portugueses queriam planear chegar à Índia e descobriram o Brasil. Exato. Exato, isso acontece muitas Isso é vezes. um excelente exemplo. É. E é o que acontece no empreendedorismo. Nós É. queremos ir para ali, mas o cliente diz: não, vai para ali. E tu tens que ir para onde o cliente. É Exato. exatamente igual. Exatamente. Exatamente igual. E muitas vezes só queremos a parte boa, Yeah, que é os isso que eu ia dizer. resultados. Claro, Yeah. claro. Quando Eu acho que começamos a ver que Aí- dá trabalho, que temos que nos esforçar, que temos que lidar também com as nossas próprias emoções de empreender, exatamente. É. aí já não é a mesma coisa. Então é fácil nós vermos, sexta-feira está livre, mas se calhar não são capazes de ver que muitas vezes nós estamos a trabalhar até à meia-noite. Exatamente. Sim. Não é? Então Às nós vezes. escolhemos. Quase sempre. Pois é Ontem isso. foi das 9h30 da manhã até à É isso. meia-noite. É Sim, isso. sim. Então
Então, claro que Há são dias assim, escolhas, sim. não é? Nós escolhemos esta vida para depois também podermos escolher quando é que vamos de férias, escolher quando é que temos as pausas, escolher também ter mais tempo com os nossos filhos. Então é tudo uma escolha. Não acredito muito naquela ideia de trabalho 2 horas por dia e colho os resultados. Porque eu acho que há aqui duas coisas. Acho que há alguém que é empreendedor, ok? E depois há alguém que gostava de ter os resultados do empreendedor. Certo. São coisas diferentes. Mas não gostava ok? de ter o trabalho que o empreendedor tem. Essa malta desiste rápido, não é? Consistência é o segredo para a Certo. coisa, não é? E a gente estava a falar de uma coisa que para mim é muito importante e que nós ignoramos, que é aliás, disse isso há poucos dias num podcast, que é, eu acho que é impossível alguém ter sucesso a nível de empreendedorismo se não tiver uma boa mentalidade, se não tiver um bom trabalho de desenvolvimento pessoal. Concordo. Sim. Ok? As pessoas pensam que desenvolvimento pessoal é um extra. Eu digo, desenvolvimento pessoal é a base para tu conseguires lidar com as tuas emoções, lidar com o sucesso, ok? Lidar com o insucesso, lidar com as expectativas, lidar com falsas expectativas. Portanto, tudo isto é tanto sobre nós, é tão mais Muito sobre mais nós, sobre não é? nós. Do que às vezes com a estratégia. Sim. Porque a estratégia hoje em dia, inclusive, é assim: se estiveres minimamente bem rodeado, tu tens a estratégia. Ela está Mas espelhada, tens. ela existe, não é? Já não é como mas não seja antigamente, modular, tinhas que fazer exatamente. formações Exatamente. fora de Portugal. Olha, Hoje em existe, é fácil dia acesso, É fácil acesso. muito fácil. Depende Agora- do indivíduo. Agora, exatamente, Certo. colocares a tua estratégia, colocares o teu cunho, aí eu acho que aí é a Mas coisa. as pessoas quando olham, teve sorte, porque Sim, aconteceu qualquer exato. coisa. É sempre, Só é essa sorte- mentalidade. sorte é isto, né? A sorte dá é uma trabalho. coisa incrível. Oi. Muito bem, eu queria pegar aí onde nós falamos no coach e mesmo para a audiência perceber o que é um coach. Vamos desmistificar este tema, se calhar um bocadinho, porque em Portugal não se fala bastante disto, e perceber aqui o que é realmente um coach na vossa perspectiva. Olha, eu já te vou dar, deixa-me só dar aqui um parênteses, que é, em 2004 eu demorava meia hora a explicar o que era coach, ok? Eu hoje demoro 2 horas a explicar o que não é, ok? E eu passei por toda a fase onde dizer que era coach era um excelente trigger para começar uma conversa, as pessoas não sabiam o que era, até hoje dizer que sou coach e as pessoas responderem ok. Ou seja, que não perceberam nada. Porquê? Bom, há pessoas que são responsáveis por isso, porque nós, de alguma forma, o coach passou de uma fase de uma coisa que não tinha interesse nenhum para uma coisa de imenso interesse, porque virou buzz e então vamos todos ser coaches por isto vai ser fixe, até uma banalização que eu acho que acontece em muitos setores. Acho que o coaching está a passar uma fase de uma grande maturidade, ok? Onde de facto fazer coaching não vende, ok? Portanto, aquilo que aconteceu, a banalização que se criou de uma coisa que não era coaching, por exemplo, eu digo assim, um motivador mete-se em cima de um palco com 100 pessoas ou 200 ou 100, 1000, o que for. Isso é coaching, não é? Ainda mais falamos sobre Ok? isso. Epá, só que isso ficou banalizado e às vezes as pessoas a banalizar uma coisa que não sabem o que é. Por exemplo, a Joana e eu, antes de entrar no Casados, ninguém me conhecia. E eu ganhava muito dinheiro com o coaching, tinha a minha agenda cheia, não precisava. Ou seja, o coach pode ser uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum. Não precisa ser uma figura pública, mesmo a nível de redes sociais, nem precisa ter uma grande rede social. Qualquer pessoa poderá ser então um coach. Ou nesse seja, sentido? pode ser, o que eu estou a dizer, não estou a falar do ponto de vista técnico, estou a falar do ponto de vista de visibilidade. Ok. Eu não tenho que estar em cima de um palco, eu não sim, tenho não tenho que ser milhares de seguidores para ser um coach. O coach é alguém que te acompanha individualmente, portanto, não precisa ter uma plateia à tua volta, individualmente, para tu maximizares uma determinada performance. Depois há aqui outra questão importante, que é, existem 2 tipos de coaching, ok? Existe coaching motivacional, que é 90% ou mais do mercado internacional, e depois tens coaching de identidade e outro coaching espiritual, etc. Ou seja, há áreas dentro do coaching que colocam claramente o que é cada coisa. Só que o que é que o pessoal faz? Mistura isto tudo. Depois dizem, eu sou o business coaching, eu sou o life coaching, eu sou blá blá coaching. Isso não vale nada. As pessoas não querem o coaching, elas querem o resultado que o sem coaching dúvida. dá. Sem dúvida. Portanto, se eu posso trabalhar contigo a tua mentalidade e isso gerar mais resultados, eu não preciso dizer a 1000 pessoas que tu estás a ter resultados comigo. Aliás, grande parte dos meus clientes não vêm para aqui dizer fiz coaching com ele, estou uma pessoa com uma mentalidade, estou a faturar que nem um leão. Ninguém diz isto. Ok? Portanto, o coaching é um trabalho individual, silencioso, se quisermos. Agora, tudo o resto que é feito com as competências que um coach tem é outra história. Ok? Portanto, são coisas diferentes. Portanto, hoje em dia confunde-se palestrante com coaching, confunde-se verdade. motivador com Motivadores. coach, pessoas Influenciador. que influenciador com coach, palestrante, É, ou seja, pessoa que manda meia dúzia de coisas com sentido, a pessoa mete like, mas não está a perceber que aquilo não é coaching, ok? Só que como não há uma distinção para essas pessoas, eu adorava que arranjasse uma coisa mais distinta para coach, porque de facto Certo. a coisa estourou, não é? Agora, o mercado comprador
é mais exigente. Assim. E não tem a ver com que currículo é que tu tens, é como é que qual é a estratégia para me ajudares a mim concretamente. Ou seja, eu tenho 3 perguntas para te fazer. És tu a pessoa certa? Tens o processo certo e serei a pessoa certa? Esta é a pergunta que qualquer coach, cliente, comprador faz. Vamos perceber se há aqui um match entre aquilo que tu tens, aquilo que tu vais oferecer e aquilo que eu sou, para isto funcionar como equipa. Porque é um trabalho super individualizado. Ou seja, tudo o resto é válido, ok? Eu não estou a dizer que está errado. Claro. Agora, tem um papel diferente, tem um papel de despertar consciência. Agora, está ao teu lado para garantir um resultado, isso é outra coisa. Sim. Até coach vem um bocadinho da palavra inglesa treinador. Na verdade, a palavra do coach tem uma coisa muito interessante. Se quiserem saber um bocadinho a origem, claro é assim, nós associamos inclusive o coach à carruagem, ok? Que é o E coche. é o coche. Como A primeira antigamente. palavra é uma carruagem austríaca muito requintada, então toda a gente tem aquela idealização. Depois, alguns colégios no Reino Unido começam a ter alguns professores que se distinguem não só pelo aquilo que ensinam, mas pela forma como motivam e envolvem as pessoas, os alunos. E então essas pessoas, de uma forma carinhosa, chamava-se que eram os coaches, tipo aquelas carruagens delicadas e requintadas. E daí vem depois a associação para o coach, para a parte da mentalidade. Ok, muito Boa, estamos aqui a falar sobre coaching. Acho que a nossa audiência já percebeu o que é um coach. Tu, Eduardo, tu és especialista em Enneagrama. Não queres explicar um pouco mais o que é o Enneagrama? Vamos ver para a audiência o que é o Enneagrama. Então, o Enneagrama basicamente são 9 formas de pensar, sentir e agir. É quase é uma espécie de saberes 9 línguas diferentes. Ou seja, tu dominas uma língua que é a tua língua materna, que é o teu perfil de personalidade, a tua forma de sentir, de ver as coisas, e depois há mais 8 línguas, vamos lá. E quando tu tentas falar em português para alguém falar alemão é complicado. Dando um exemplo concreto, se eu estiver a falar com um perfeccionista de uma forma entusiasta ou romântica, que é o nosso caso, se calhar o perfeccionista vai olhar para nós assim: estes tipos são demasiado emotivos. Ok? Da mesma forma, se eu tiver um perfeccionista a falar connosco e a gente diz assim: pá, porque que isto é tão processual? Por onde é que estão as pessoas? Onde é que está a magia da coisa? Né? Onde é que está a emoção da coisa? E acho que isso distingue um pouco a forma de pensarmos. Ou seja, se eu comunicar para um perfeccionista da mesma forma que eu comunico para um entusiasta, ou para um romântico, ou para um cético, é a mesma coisa? Terá o mesmo efeito? Okay? E não tem. Porque ele não compreende metade da linguagem. Ele vai entrar numa interpretação que é: se essa pessoa me está a dizer isto... Vou dar um caso concreto. Se eu disser assim, um perfeccionista: olha, o procedimento é este, mais este, mais este, mais este. Ele diz assim: ok, eu confio nesta pessoa. Ela sabe o procedimento. Se eu disser isso a um romântico ou um entusiasta, ele vai dizer: este tipo é uma seca, eu prefiro ter descoberto o caminho sozinho, não sei porque é que ele está aqui há meia hora a explicar o procedimento. Não é? Portanto, e vês como tu estás a fazer o teu melhor, e por norma o que é que a gente faz? A nossa linguagem, não é? Nós dizemos assim: olha, a forma correta é esta, o procedimento é este, assim, assim, assim. Outra pessoa do outro lado está assim: eu não compreendo esta linguagem. Então o que é que ela faz? Ignora parte da linguagem, e nós depois temos os problemas de comunicação. E isto, o Enneagrama tem uma parte interessante que é transversal. Porque tu tens assim na empresa, faz assim na relação, faz assim com os teus amigos, portanto é muito, e por isso é que é muito enraizado na transformação comportamental. Sim, Eduardo, eu confesso-te que se calhar eu já te devo ter mandado muitas leads. Porque nós, é engraçado, nós fazemos na agência, mesmo para contratar, nós pedimos sempre o teste de Enneagrama. Vai lá, Espetacular. vai lá que eu quero ver quem é que tu és. Porque ajuda na comunicação das empresas. Eu já tive intervenção em empresas, pessoas que trabalhavam há mais de 20 anos, sempre às turras uns com os outros, e de repente quando comecei a dizer: epá, já percebo que é que a gente anda sempre aqui à cabeçada, nós somos diferentes, fala da mesma forma. Sim, porque uma pessoa que desenvolve um trabalho de escada administrativo é diferente de alguém de vendas, não é? Sim. Pode ser, tipo, E é personalidade. atribuir o cargo àquilo que aquela pessoa pode fazer de melhor. Sim. E puxar os Alguém talentos que é dessa mais pessoa, não é? comunicativo. O Ronaldo estar na defesa, não é? Eu dou esse exemplo, não é? Tipo o Ronaldo guarda-redes. Exatamente. Ele é alto, vamos pôr o gajo guarda-redes. Exato. Faz sentido. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Usar ali as skills melhores. Ao fim e ao cabo de puxar aquilo que a pessoa tem melhor, não é? Sim. Sim, como estás a dizer, adaptar o teu tipo de comunicação para o tipo da pessoa, não é? Porque às vezes a pessoa pode não perceber, não é da forma que nós estamos a transmitir. Mas sim, até mesmo com as crianças, claro. Acabamos ali por adaptar a comunicação, as estratégias com eles, de acordo com a sua personalidade, Sim, faz todo sentido. para tirar ali o melhor deles. Voltando aqui só um bocadinho atrás, porque tenho esta dúvida já há algum tempo, que tem que ver com para onde é que isto do coaching eventualmente vai, para onde é que vocês sentem que isto está. Tu falaste da evolução, tu sentes que o coach, falaste que estava numa fase madura, mas tu sentes que em Portugal
está para que caminho? Tendo em conta que nós temos sempre aqui uma distância relativamente, por exemplo, ao mercado brasileiro, não é? Sim, o mercado brasileiro foi muito investigado, ok? Pois. Houve alguns projetos que... Mas nós caminhamos para aí ou... Eu acho que é assim, eu vou dar um panorama, na minha interpretação, aquilo que é o panorama internacional. Com todo o desenvolvimento que nós vamos ter agora de inteligência artificial, Exato. com a evolução que nós vamos ter tecnológica, é inevitável que o trabalho de coach vai ser quase como um trabalho primário, Uhum. ok? Porque as pessoas vão precisar muito de apoio, Pessoas. ok? Infelizmente em Portugal, porque noutros países a coisa é um pouco diferente, mas falando aqui do panorama em Portugal, criou-se aqui uma divisão política entre os psicólogos e os coaches, ok? Infelizmente. Acho que é um trabalho de cooperação. Nós temos tido a felicidade de ter muitos alunos que vêm da área da psicologia e faz isto é um complemento, isto é um trabalho de equipa, isto é um trabalho, e nós temos essa felicidade dentro da nossa comunidade. Muitas pessoas que interajudam e dizem, olha, este time eu acho que é mais teu, pá, avalia, vê, porque as áreas da psicologia, as áreas do coaching, do desenvolvimento humano, eu acho que vão passar a ser necessidades primárias perante aquilo que está evidente. Nós sabemos, nós estamos aqui, estamos sempre a acompanhar a tecnologia, a evolução da inteligência artificial e tanto nós que falamos muitas vezes lá em casa, vocês seguramente também falam que é, isto é irreversível, malta. A gente está a passar uma transformação, o equivalente à Revolução Industrial. Então, imagina, nós estamos a falar de pessoas que na Revolução Industrial diziam isto nunca vai ser feito através de máquinas, vamos ser sempre nós a fazer à mão, vamos ser nós a cultivar. E de repente temos as máquinas revolucionam isso tudo. Agora vamos ter máquinas inteligentes a fazer isso. Ok? Nós vimos há uns dias uma coisa. Lembras-te uma coisa que nós vimos há uns dias a fazer por nós. Colocar duas inteligências artificiais uma a falar com a outra. Nós vimos isso. Okay? Duas inteligências artificiais a falar uma com a outra. e a ter um discurso uma com a outra. Um diálogo. Então, eu acho que é assim, com esta evolução irreversível, sim, e os nossos filhos vão nem olhar para trás, ok? E vão dizer assim, isto é para usar. A realidade. Ok? Nós estamos ainda naquela fase. Quando eu falo às vezes é que assim, pá, um camionista não faz sentido. Daqui a 20 anos não existe um camionista. Eu estou assim, estás maluco, pá, estás maluco. Então, não vai existir. É um trabalho. Nós temos algumas pessoas, até de clientes e amigos, que têm áreas de negócio nessa área e eles dizem, pá, eu tenho imensas dificuldades, por exemplo, em gerir o plano desta malta. Se eu faço uma viagem que vem da Suíça até Portugal, eu tenho que parar. Exatamente. Epá, tenho que pôr um homem a dormir durante não sei quantas horas. Isto vai ser. Os nossos filhos vão dizer, o que isso existia? Mas porquê é que não punham um robô? Assim, não havia robôs nessa altura. Mas tu sentes então que nós pessoas agora, o que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer nesse tempo? O que é que tu vais fazer num tempo útil que tu tens? Exatamente. Repara, nós tivemos uma micro transformação industrial, tecnológica, que era os smartphones e os computadores. O que é que a gente fez? Trabalhou mais. Agora vem uma máquina assim, não é preciso, não precisas trabalhar. O que é que tu fazes ao tempo livre? Acho que caminhamos para deixar de trabalhar. Olha, tens um exemplo disso que é o que aconteceu na pandemia? Divórcios, separações, agressões, álcool. Porquê? Porque as pessoas não tinham o que fazer. Ficavam paradas em casa. Não tinham o que fazer e não tiveram a capacidade de lidar com a emoção do outro. Com os outros. Exato, com as pessoas. Esta habilidade social e mesmo relacional entre um casal muitas vezes acontece porque o casal não está junto o dia todo. Encontram-se ao final do dia, encontram-se ao fim de semana convenientemente, encontram-se 15 dias de férias. A verdade é esta. Não, sem dúvida. Os divórcios aumentaram substancialmente e os casos de divórcio também na pandemia. Por isto, álcool porque de repente, e agressão e não sei o quê. tenho uma pessoa ao lado que agora tenho que levar com ela todos os dias, mas não foi este o contrato que eu assinei no início. Eu só devia 2 horas por dia e agora estou contigo todos os dias. No nosso caso não era. Sabem qual os 2 períodos de maior divórcio ou separação no ano? Eu queria tentar adivinhar. Então adivinhem lá. Natal. Eu diria o Natal. E Dia dos Namorados? Tipo, é prenda. Exato, o presente. Verão, férias. Pós-verão. Vocês acertaram, só não acertaram o pós, que é em janeiro e em setembro. Porquê? Ok, janeiro. É o pós, lá está, exato. Que é, em setembro tivemos férias em agosto. O pessoal pensa no verão, tipo, é ótimo, vamos estar de férias, vai tudo correr bem. Não, vamos estar juntos, vai ser péssimo, porque a expectativa que existe eu tinha toda a expectativa que estas férias iam ser boas e de repente são péssimas e portanto acabam em setembro. E em janeiro é juntar isso com a família. Portanto, vem parte da família e em janeiro, tipo, já não te suporto mais nem ti, a tua família, te vai embora. É quando há mais pedidos de coaching de relacionamentos, setembro e em janeiro. Faz todo sentido. Sem dúvida. Então imagina, se tu começares a tirar
Porque o que acontece? Se tu colocas alguém a fazer coisas, a cabeça dela está ocupada. Exatamente. Okay? As emoções não existem, ela Fica está tudo ali focada congelado. no dia a dia, na máquina. De repente diz assim: mas essa função já não é preciso. Só tens que pensar e relacionar-te com o outro para criar as ideias. O outro, o outro. É verdade. O seu problema, não é? Mas caminhamos para aí. Não dá para tenho a relacionar certeza com absoluta máquinas? disso. Exato. Mas já começa a existir. olha, Já Nós começa a tínhamos falado sobre isso. existir. Como assim? Sim. Fomos nós que falámos. Já não, começa tipo um a robô existir, não me assustem. Não, olha, Ai, meu Deus. isto existe. Existe um robô já feito na China, está em processo de desenvolvimento. Se vocês precisarem, encontram. Que se adapta à comunicação do outro e uma particularidade diz Substitui assim: o dorme em homem. conchinha. Exato, dorme em conchinha. Eu Não. estive a ler isso. Eu aceito Mas a um inteligência robô- artificial, aceito tudo. Certo. Menos em conchinha que uma isso- máquina. Uma máquina É. com coxinha. Ai, Tem meu as Deus. conversas, Diz é tudo o que queres ouvir, carinhoso, estás a ver? diz tudo, dorme em conchinha, portanto já passa ali a parte E depois emocional. selecionas o modo, não me chateies. Nada que eu desligue. Aí depois dá para desligar, tiras a bateria. Não, é assustador. Não, É é assustador. Mas não há volta a dar. Não dá, é, não dá. Por isso é que a questão é, É das irreversível competências mesmo. comportamentais, sociais, pá, são inevitáveis. E atenção, a geração que vem a seguir está muito menos habilitada a isso, não é? Eles À estão parte habituados emocional. Sim, sim, os sim. miúdos sim. hoje em dia terminam relacionamentos e começam por WhatsApp, não é? Certo. Exatamente. E estávamos a falar até a questão da inteligência artificial substituir, por exemplo, os caministas. Na China já existe táxis sem condutores. Estados Sim, Unidos sim, também, sim, Uber. nos Estados Unidos Nos também. Estados Unidos já está Uber a fazer isso. também São já Francisco. começou. Os próprios supermercados da Amazon, não é? Pick and sim, Go, sim, que eles não deixaram vêm nas de ter. caixas. Basta ires a uma Decathlon aqui em Portugal. Yeah. Tens um supervisor Exatamente. nas caixas. Claro, sim, para sim. ajudar ali Para em ajudar, alguns porque problemas que nós existem. temos gerações antigas. Olha, e controla os Certo. estoques e tudo. Metes lá o gasto desse estoque. E Não há reduz inventários. muito os custos das empresas, são mais competitivas, produzem Inevitável. mais, não há hipótese. Agora a pergunta ótimo. Não dá é o que para a gente escapar. faz? O que é que a gente faz agora? Depois, com tanto tempo Nós livre, todos para a praia. Vamos para Uma a semana, é praia. o que eu costumo dizer. Pois é. Faz uma semana, faz um mês, faz 2 meses, faz um ano. E a Pois. seguir? Mas é como na pandemia. Yeah. Claro. Era fixe na primeira semana estar de sofá a comer, a ver Netflix e depois. Não, há muita disso. gente que está na reforma e depois Oi. pensa-se, Muita eu gente. não consigo estar quieto. Muita gente. E portanto a pessoa não consegue, está muito tempo parada. Yeah. Começas É a montar muito móveis. estranho. Mas é muito estranho. Mas há muitas pessoas depois da Pois é. reforma que eram super ativas e que inclusivamente depois ficam autênticos. Agarrados à CMTV. Certo. Yeah. Agarrados à CMTV, sem da office, sem Programação. nada. Reprogramação Não é? completa. Parece que Yeah, regrida. é verdade, Eu às vezes é eu verdade. penso, eu não quero ser essa pessoa. Também vou não me deixar vejo a também. trabalhar até Exato. aos 65 anos Claro, da idade claro, da reforma, claro. nada disso. Mas quero ser uma Eu já não pessoa trabalho há ativa. 20 anos. Pois não. A questão é, Só se o faço- trabalho fizer faz o que realmente gostas. parte de ti, Claro, gostas mesmo. claro. Vai É ser- até quando não, fizer sentido, exatamente. claro que sim. Sim, a nível ritmo, não é? O Sim, ritmo, a gente, o ritmo. o ritmo Sim. eu vou baixar. Vai ser a Um dia. sexta, depois é a quinta-feira. Olha, olha. Houve uma Boa altura que eu ideia. tinha um objetivo, que era trabalhar 3 dias na semana. Ainda andei ali durante uns tempos, havia uma semana ou outra em que eu conseguia, mas realmente com aulas à noite, com todas estas coisas, mesmo por maior que seja a equipa, tu vais continuar sempre a ser o CEO da tua Mais empresa. equipa, mais trabalho. Portanto, mais equipa, mais trabalho, Isso mais é pessoas para 100%. gerir, mais processos, mais chatice muitas vezes para Há resolver. pessoas a chatices. Não há muito a dizer. Muito bom. Bom, Eduardo, eu queria te fazer aqui uma questão. Por acaso nós não tocámos aqui na tua bio, não é? Não falámos sobre a questão de que apareceu os programas da televisão a certo ponto, o Casados à Primeira Vista, o Carro do Carro do Amor, Amor. exatamente. Como é que surgiu e que impacto é que também teve no teu negócio? Olha, surgiu por convite. Acho que faz um trabalho consistente, faz um trabalho. Eu trabalhava muito na parte já de relacionamentos, com o tal coaching que ninguém ouve, não é? Mas alguém ouve sempre, não é? Então, na altura, eu recebi o convite para fazer uma reunião. E eu lembro de chegar à reunião, olhar para trás e começo a ver tipo o Gosha, a Teresa Guilherme, atrás nas fotografias, e eu dizia assim: mas estes fulanos vendem o quê, afinal? Porque eu ia lá fazer uma reunião de negócios, não é? E assim, mas estes fulanos vendem o quê? Isto não é possível para onde é que eu venho, mas pronto. Então começámos a reunião e disse: sabe porque é que está cá? Eu disse: não. Então nós estivemos a ver acompanhar o seu trabalho e queríamos para um programa que não era aquele programa, não vale a pena agora falar. Sim, sim. E queríamos ouvi-lo, queríamos o que é que você faz, quem é que não faz, etc. E pensei assim: então, mas espera lá, eu vinha aqui a pensar o que é que ia vender e afinal o que é que se passa? E na altura lembro-me, uma semana antes, a Joana tinha-me dito assim:
A que eu Joana acompanhava. A Joana andava um programa do Casais à Primeira Vista australiano. E dizia-me assim: Eduardo, anda a ver isto. Eu assim: pá, Joana, a sério. Tu não Durante vais... algum tempo Bem, eu mas dizia, imenso Eduardo, tempo. tens de ver. Eu assim, Até que pá, um Joana, dia. pá, sério, eu ele começou não a vou ver ver. televisão, muito menos pá, cenas de casais, tipo cenas na televisão. Esquece, é a última coisa que eu vou fazer. E ela diz-me assim: Eduardo, tu tens de ver isto, porque isto tem a ver com o teu trabalho. E há aqui uma parte onde tu, se estivesses cá, fazias cenas espetaculares. E eu assim: pronto, convenceu-me, não é? E eu sentei-me no E de repente sofá, começámos os dois a ver. e eu assim: epá, isto é Married at interessante. First Isto Sight. é um grande insight, aquilo que é o quase ver um casal por relações dentro, não é? humanas. E portanto, quando nessa reunião me disseram: olha, o projeto era este, mas vai ser aquilo, eu dizia: eu conheço isso. Não, literalmente assim. Exato. Isto é um programa australiano, não sei o quê, não sei o que mais. Às vezes está assim com mulher, tal, né? Assim, chama-se Married at First Sight. E eu assim: oi, eu vi isso a semana passada. Eu pedi isso a semana passada. Isto é fixe, aquilo era fixe. Então, tipo, aí mudei a atitude. Foi tipo: ok, então como é que isto, o que é preciso fazer? Exato. Então, tem que gravar um vídeo, não sei o quê, tem facilidade em gravar. E pá, fácil. Tipo, sabe sobre o quê? Enneagrama. Pronto, houve aquela questão do enneagrama, da questão dos relacionamentos. E foi aí, ou seja, começou aí. E lembro-me de chegar a casa e dizer assim: Joana, pá, Joana, olha, se isto acontecer, Exato. eu aceito ou não aceito? Ok? E falei com a Joana, foi a primeira pessoa que eu falei para ouvi-la. Falei com um amigo meu, um amigo nosso que é aquela pessoa que diz: pá, olha, tu podes dizer assim, estou muito bonito, não, estás péssimo. É essa pessoa, está a ver? E há aquele dia que chega assim: pá, estou um bocado mal, não, estás ótimo, estás só por isso, não sei o quê. Eu sou muito centrado. Falei com ele, falei com a Joana na altura. Epá, e foi um bocado uma decisão que era: eu estou bem, tenho os meus clientes, as coisas estão a funcionar. Será que isto me vai favorecer? Será que isto vai criar uma imagem? Aquilo que nós tínhamos de programas era os Big Brothers, não é? Era o que Sim. existia. Um programa que falhou, que era a Nani. Falhou. Falhou por questões Falhou, legais. E pensei: pá, vou meter aqui em olhadas. Tanto, o que é que isto vai ser? O que é que não vai ser? Portanto, e acho que até a Joana na altura me disse: pá, Eduardo, vais ser quem tu és. Tipo, desde que não faças aquilo que tu não és, vai dar certo. Tá a ver? Porque a verdade é que eventualmente a vida poderia mudar, ou seja, a exposição televisiva de alguém que eventualmente estava no silêncio, entre aspas, passaria a ser. E a questão é: eu sou uma pessoa ainda assim muito à vontade com as pessoas que eu gosto, que eu estou. Pá, mas num dia a dia sou muito reservado. Aliás, a Joana dizia assim: tu és um mal-humorado. E assim, pá, eu não sou mal-humorado. Tipo, eu só falo com as pessoas que eu conheço, quem não conhece, não falo. E hoje em dia sinto a obrigação, porque as pessoas tratam com muito carinho, pá, na rua, etc. Epá, e sinto a obrigação de retribuir e de ser simpático. E às vezes as pessoas estão a olhar para ti, tipo, eu conheço de onde, e tens aquela obrigação de sorrir, mesmo que não saibas onde é que é. Eu passo muito aquela coisa: pá, a gente conhece, pá, onde é que é, pá, a gente. Em que escola é que andou? Eu, pá, não é? Porque não te conseguem imaginar o senhor da televisão de fatinho Sim, de repente, Exato. calções de Pois é, conserva, No não sei o quê. surf. Pois é. Isso acontece. e noutro contexto. Aliás, ainda aconteceu noutra. Vinha. Quando nós viemos de férias agora, depois na altura de fim de uma viagem, Certo. devíamos estar de fora de Portugal, ninguém me conhece, né? Estou à vontade. De repente entra numa bomba de serviço e começa atrás de mim só a ouvir assim: não é nada, não é. E eu assim, depois eu pensei assim: depois eu olho para trás e ele: tipo, e tu ficas assim: pá, já cheguei a Portugal, peraí. Ou seja, porque o pessoal não imagina, tipo, pá, Exato. com calções. O meu modo de operando no dia a dia a trabalhar, inclusive em casa, é tipo, eu estou de shorts, estou de chinelos, com camisinha toda. Como era antigamente os telejornais, né? De camisinha toda, certo. mas a seguir, pá, porque a gente vive em frente à praia. Portanto, se eu Claro. entrar como visto para ir para a televisão, lá onde a gente vive, a pessoa pergunta onde é que é o casamento, não é? Haver algum casamento, não sei quem é que vai casar. Exato. Não é? Tipo, pá, porque o ambiente é descontraído. Sim. No meio de muitos projetos, Eduardo, que vocês foram criando, alguns negócios e programas, houve um mais recente, não sei se foi a caso de 1 ano ou 2, que foi aqui juntar aqui relacionamentos em stand-up comedy. Como é que, É verdade. como é que foi esse projeto? Conta-me Esse é um um projeto, bocadinho. para já começar o início da história. Eu estou sentado no jardim e estou a falar com o produtor na altura e ele diz-me assim: pá, mas a gente monta isto e mete isto a rolar. Eu assim, pá, e eu estava com a voz alta daquilo. Assim, pá, bora. Vamos começar a construir texto. Eu acho que tenho muita história para contar, não sei o quê. Só vejo a Joana para na cabeça. Assim. Pá, mais um projeto. Mais Não uma acredito. cena. Mais uma cena. Mas o que é que tu vais fazer assim? Pá, fazer um programa sem deve ser assim, pá. Não, eu até disse assim: olha, Eduardo, é muito difícil ser casada com um tipo Exato. É muito difícil. É muito difícil ser casado contigo. É muito difícil. Pá, mas olha, está a ser, inclusivamente. Nós vamos ter agora temporadas em outubro no Vilaré, em Lisboa. Temos estado algumas vezes aqui no Porto
na Zona Norte também, fizemos no Algarve. É um projeto muito leve para falar de uma coisa muito séria. Exato. Okay? Tocando temas da atualidade dos relacionamentos, com alguma profundidade, com algumas mensagens, mas com a emoção do humor, ok? Então isso foi Olha, foi uma jornada muito interessante, porque aliás a gente brinca assim, é mais fácil fazer chorar do que fazer rir. Dá mais trabalho fazer rir do que fazer chorar. E eu não tinha essa noção, ok? Porque a gente tem um programa de constelações, ou isso, as pessoas facilmente se entregam e choram e entram ali com a emoção. Para fazer rir dá muito mais trabalho. Tens de pensar muito mais para fazer rir do que para fazer chorar. Mas foi uma experiência incrível. Na altura, quando eu contratei aquele programa, fiz um programa de individual, assim, eu só quero melhorar as minhas competências de comunicação em palco. Okay? Só que ao longo das conversas ele dizia, pá, mas isso é muito engraçado, pá, isto tem piada, pá. Porque ele dizia, pá, olha, já vê só o que aconteceu no outro dia. Pá, no outro dia aconteceu uma fulana, pá, estavam a falar sobre isto assim. E ele dizia, pá, isso é muito giro, pá, tens pretexto com as pessoas, pá, isto é fantástico. Então começou-se a construir o texto e ele a escrever assim, agora vou-te mostrar o que é que eu tenho aqui notas daquilo que tu disseste. Isto tem piada, assim, podia ser giro. Então vamos agora preparar isto para stand-up. E pronto, tem sido um trajeto giro. Com empresas também. Faço muitas vezes a apresentação de. As empresas fazem entrega de prémios e coloca-se um bocadinho de stand-up de relacionamentos. É sempre um tema. Okay? Desbloqueio é sempre um tema que toda a gente. É um desbloqueio de conversa, totalmente. Claro, sim, toda a gente se identifica e há de uma coisas maneira ou de outra. incríveis hoje em dia nos relacionamentos. É impressionante. Sem dúvida. Muito bom. Vamos avançar aqui para um tema que, pronto, eu também tenho negócios relacionados com a saúde e queria falar contigo, Joana, e perguntar aqui sobre a parte da nutrição e perguntar no sentido de, é realmente possível em Portugal cobrar 50, 60, 80, 90, 100 euros por consulta? Escolheste a pessoa certa para responder. Olha, curioso, ainda esta semana estive com 2 grupos de alunas diferentes, um grupo de consultas de impacto e outro de mentoria, e em ambos nós falávamos sobre isso. E depois também em consultoria individual com uma das nutricionistas nós falávamos sobre isso. Onde eu dizia, está tudo certo existirem nutricionistas que, como estão no Sistema Nacional de Saúde, nos hospitais, centros de saúde e tudo mais, claro que os pacientes não pagam nada na consulta. E também está tudo certo os nutricionistas que, por estarem associados a empresas de nutrição ou tudo mais, terem um valor também na ordem dos 15, 16 euros por consulta. Como também está tudo certo os nutricionistas que cobram 20 ou 25 euros por consulta. Mas nós, ou os nutricionistas, as alunas com que eu trabalho, têm que ter este poder de escolha. É onde é que se querem posicionar e qual é que é o cliente que querem atrair. Quer nós queremos, quer não, o preço ele vai sempre ser criado ou aqui balizado como aumento de percepção de qualidade do cliente, independentemente daquilo que nós possamos dizer. Se nós temos uma consulta de 100 euros e temos uma consulta de 25 euros, mesmo que eu não conheça o nutricionista ou o método que usa, eu como cliente automaticamente eu vou associar a consulta de 100 euros a uma consulta de melhor qualidade. É assim que funciona, é a nossa percepção de valor sobre tudo, sobre uma garrafa de água inclusivamente, uma garrafa de água de plástico e uma garrafa de água de vidro muito mais estilizada, automaticamente eu como consumidora, independentemente de saber a marca ou a qualidade, estou muito mais preparada para pagar mais por essa garrafa do que pela outra. Então é assim que funciona. E por isso está tudo certo com quem cobra esses valores ou quem quer estar a trabalhar nesses espaços, até porque nós precisamos dar resposta à nossa população, certo? Exatamente. Só que também está tudo muito certo, e é precisamente com esse tipo de nutricionistas com quem eu trabalho e que me procuram, que é o nutricionista que não quer isso para a sua realidade, que é o nutricionista que realmente está cansado do paciente que vai hoje assim e vai no dia a seguir a outra Desiste, colega, que desiste, que troca, que desmarca em cima da hora. Quer nós queiramos, quer não, quando nós não pagamos por um serviço ou quando nós pagamos um valor baixo, o nosso nível de compromisso não é o mesmo. E nós todos que estamos aqui, que já pagámos e pagamos valores bem altos por programas de acompanhamento e de mentoria, nós sabemos que quando nós pagamos valores bem altos, nós estamos lá em todas as sessões, mesmo que calhe num dia de aniversário de não sei quem. Sim. Nós estamos lá. Porquê? Porque foi um esforço que nós fizemos
nenhum de nós dá 5 ou 10 mil euros por uma mentoria. Olha, hoje não tenho mais nada para fazer, vou agora ali. Vou faltar. Foi faltar, só acontece. Exato. Hoje vou faltar. Isso não acontece. Portanto, nós temos que ser aqui muito racionais e objetivos, e aqui na área da saúde, e é um trabalho que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, que é tirar este colete de forças que existe nos nutricionistas e nos profissionais de saúde em geral, claro, que é aquele colete de forças que nos vestem na faculdade, onde nos formatam para um determinado tipo de serviço, onde muitas vezes é errado o profissional que cobra mais, e eu vi isto a acontecer. Okay? Eu vi isto a acontecer Literalmente. numa prova de especialização. Eu ouvi e fiquei chocado. Nós estávamos a assistir, onde do outro lado a pergunta que é feita à minha estagiária é: o que é que tem a dizer do nutricionista que cobra 5 euros, 20 euros e 50 Mas euros? em que área é que estava a ser discutido isso? Em ética. Certo. Ok? Na disciplina de ética. Claro que Oh, meu temos que ter em no tópico de conta ética, a não concorrência e tudo mais, claro que sim. Mas em primeiro lugar, até deveria ser a ordem a balizar ali os preços. cima, não é? E em Por segundo, cima, exato, a está valorizar tudo a profissão. certo. Está tudo certo. O nutricionista que cobra 5, tudo bem, foi a escolha dele. O que cobra 20, está tudo certo, foi a escolha dele. Mas não podemos reprimir o nutricionista, o profissional de saúde, que de repente quer até cobrar 50 euros. E este é um trabalho que eu faço muito com as minhas alunas. Até elas chegarem à barreira ou ultrapassarem a barreira dos 50 euros, é muito difícil, porque desde a faculdade que Tem que acabamos estar por balizado. ser formatados que não, está errado. Depois, olha, os pacientes não vão. Tu, se aumentas os preços, perdes clientes. Então está tudo certo. E isto é uma questão de escolha. Onde é que eu me quero posicionar? Que tipo de paciente é que eu quero realmente atrair? Se é o paciente mais comprometido? Que tipo de vida é que eu também quero ter? Exatamente. É? e há um sentimento quase de culpa. Eu vejo isso às vezes que da malta estar na área da saúde. Porque é saúde. Certo. Exato. É Não é? saúde. Tipo, parece que é tipo. Nos Estados Unidos é o oposto. Exato. Ui. Os médicos ganham 500 Muito mais. Muito. Claro. Paga-se o que é bom, E não no é? Brasil Claro. a nutrição também é super Claro. bem valorizada. Claro. Eu acho que tem um bocadinho a ver com a questão de saúde ser um direito, não é? Então as pessoas acabam bocado muito isso, do género ostracizar as pessoas que Sim, mas- cobram, Cobram mais. pela saúde. Olha lá, não é? mas a educação também é um direito, tu pagas um valor para um Exatamente. colégio privado, não é? Certo. Não é essa. Exatamente. Tem de continuar sempre a haver poder de escolha Exatamente. para o cliente que Exatamente. realmente não tem poder de compra e que Claro, quer realmente claro. usufruir dos serviços, e tem de haver essas ofertas, e eu acho muito bem que exista. Mas o nutricionista, o profissional de saúde que realmente se quer destacar, quer começar Que investe também na sua próprio carreira, a não é? investir na qualidade sua... diferente. E que tem sim, uma qualidade tem uma diferente. Claro. Investe É mais essa. dele também, não é? Não é? Exatamente. Como é que, se eu não cobro mais pelas minhas consultas, como é que eu depois vou pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros por formações? programa, E melhorar o seu serviço. Exato, em prol do cliente. Certo. O acompanhamento exatamente. também. O Mas isso é acompanhamento. quase como se houvesse uma autoridade reguladora que diz É assim: mesmo. olha, o Corte Inglês não pode existir porque já existe o mini preço e o mini preço é que está certo. Parece que as cabeças foram lavadas. É. de Não, alguma é lavagem, forma, é não lavagem. É literalmente, não é? Sim. Por causa de estarmos na área da saúde. Eu às vezes até Exatamente. costumo brincar com elas e dizer: olhem, nós não temos que ser Madre Teresa de Calcutá, Não somos, eu digo que não somos a a Santa, Santa da Casa, Misericórdia. não temos de ser. E a Santa Casa é mesmo assim, não se trata mal. E quando até nós queremos dar algo mais gratuito e tudo mais, hoje em dia nós temos o poder do digital que transforma as nossas vidas. Nós podemos fazer conteúdos Exatamente. gratuitos no digital, Entregar precisamente muito valor. até para quem, olha, gostava imenso, não posso ou não consigo hoje. Mas pronto, temos ali os conteúdos que os potenciais clientes até podem consumir, ficam ali já com algum tipo de informação, também algum tipo de relação com o nutricionista, até sentir que é o momento ou que já tem essa possibilidade. E está tudo certo, só que realmente tem que haver aqui este poder de escolha do nutricionista para perceber que a sua carreira ou o nutricionista só se vai sentir realmente valorizado e realmente sentir que está a ser recompensado por tudo aquilo que entrega, quando também souber se posicionar, saber qual é que é o paciente que quer atrair e ter esta capacidade de cobrar o valor justo. Porque Sim. o mercado há. Claramente. Sim. E vai continuar a existir Exatamente. cada vez mais, não é? A Eu pago, preocupação da eu pago bem saúde. mais do que isso. Claro, Sim, exatamente. claro, Por porque saúde. queres qualidade. Porque é qualidade. Quer Sim. uma pessoa especializada, quer qualidade, paga Sim. mais. Claro. Presta um serviço melhor também, de E certa sim. forma. Repara, depois é entra aquilo a que a Joana dizia. especialização, não é? Exatamente. Não O nicho são- de mercado. Exatamente. Se não te Exato. especializas, se não continuas a investir, Não consegues porque cobrar. não consegues Não cobrar. dá. Portanto, É isso. e se não cobras, Porque não acabas consegues por ser investir. mais um. És Como é mais que tu te um. vais destacar no meio do mercado se tu próprio também te sentes que
não tenho aqui nada de diferente para entregar ao meu paciente. Como é que eu vou aumentar o meu valor de consulta se eu Não diferencio. não tenho aqui nada para diferenciar? E é também a questão de, por exemplo, quanto mais eu me valorizo como profissional, mais me especializo, Claro. eu procuro que a transformação que eu entregue seja muito maior. Claro. Porque se eu faço um bocadinho aquele chapa assim que me ensinam e às vezes não tem tanto resultado, eu entrei, por exemplo, numa área de saúde que o meu grande objetivo era ajudar pessoas, não é a maior parte das pessoas, é um bocado esse o foco. Se eu não consigo me valorizar a mim, como é que eu posso ajudar outras pessoas também? Não é? Então, e é pensar, é um bocadinho aquele pensamento de, ok, quanto mais eu ganhar, mais eu posso crescer a minha estrutura, mais eu posso ensinar o meu método, mais pessoas eu vou alcançar, mais pessoas eu vou ajudar. Mais qualidade, não é? Mais qualidade, sem dúvida. Muito É bem. isso mesmo. Boa. Queria-te fazer aqui uma questão também, Joana. O teu foco no início sempre foi aqui ajudar nutricionistas. E eu sei que houve uma altura, e não sei se hoje ainda acontece, tu quiseste alargar um bocadinho o leque, trabalhar com profissionais da saúde. Não queres falar um bocadinho sobre isso? Porquê que tu decidiste? Então, claro que eu, como sendo nutricionista, não vou mentir e dizer que a minha paixão acaba por ser, claro, ajudar aqui os meus colegas de profissão, porque eu sei tão bem, por já ter sentido isso na pele, a dificuldade que é entrarmos nesta carreira, muitas vezes remarmos contra a maré, muitas vezes ouvirmos até críticas de colegas nossos, de porque é que estamos agora de repente no digital e porque é que agora de repente fazemos stories e fazemos umas lives e agora queremos ser influencers. Então todas estas críticas, eu sei bem o quão difícil é. Por isso, claro que tenho aqui um gosto especial, até porque o meu trabalho começou em 2012, aliás, um ano antes, em 2011, quando eu percebi que eu tinha que fazer aqui alguma coisa diferente na minha carreira, porque da maneira como estava, eu própria não estava a me sentir satisfeita, não estava a conseguir dar respostas aos meus pacientes, e na altura, em 2011, claro que não havia cursos online. Não havia workshops online gratuitos que de repente nós podíamos nos inscrever e aprender mais. Não havia programas, não se falava de mentorias tão pouco. Então não havia aqui ninguém a quem eu pudesse recorrer e me pudesse ajudar, porque eu estava num ponto assim mais desmotivada na minha vida. Mas na realidade foi quando surgiu o coaching. Eu decidi investir na minha formação, em certificação em coaching. E foi quando eu de repente percebi que eu tinha ali na minha mão uma série de ferramentas e de estratégias para eu poder usar com os meus pacientes. E foi isso que eu comecei a fazer durante o ano 2011. Então eu comecei a ter a consulta de nutrição, a sessão de NutriCoaching, que era o nome que eu lhe dei na altura. Então tinha ali 2 públicos diferentes. Comecei a perceber que quem estava comigo nas sessões de NutriCoaching tinha resultados diferentes e estavam muito mais motivados e num verdadeiro caminho de transformação face aos pacientes que estavam só a fazer nutrição. Então eu decidi fazer um artigo, publicar, apresentar num congresso e tudo mais. E como, claro, isto começou a ser falado, não é? Ali na comunidade da nutrição, entre amigas e tudo mais, e eu comecei a perceber, olha, se isto realmente mudou a minha vida, se realmente é uma tendência também de estudo na área da nutrição, noutros países, Espanha, Brasil, onde o coaching na nutrição já na altura estava muito, muito implementado, Estados Unidos também. Então eu comecei a pensar, olha, e por que não é? E por que não criar aqui a primeira turma, pequenina, não é? Só para nutricionistas ali, de coaching na nutrição. Portanto, a primeira turma NutriCoaching em 2012, em abril de 2012. E foi o primeiro curso de coaching para nutricionistas que aconteceu em Portugal. A primeira turma foi no Porto, correu muito bem, não é? Depois abri uma outra turma em Lisboa. Na altura não havia o digital. Exato. E então, 2012, atenção, não é? Exatamente. E então, durante ali alguns anos, eu fazia entre 3 a 4 formações presenciais. Idealmente eram 2 em Lisboa, 2 no Porto. As turmas, não havia marketing, não é? Na altura. Então as turmas as pessoas começavam a entrar em contacto comigo. Referência. Porque referência, eu via quando eu tinha assim um número mínimo de pessoas mais ou menos interessadas para Lisboa naquela data, abria uma turma para Lisboa. Ou então se era no Porto, depois ia lá para o Porto. Depois, entretanto, comecei a ter aqui também outras nutricionistas das ilhas, ou que realmente não conseguiam. Brasil também, e que depois não conseguiam, claro, vir cá para Portugal. E foi quando, em 2013, precisamente por eu ter uma nutricionista no Brasil que queria fazer formação comigo, que eu criei só para ela uma turma online. Yeah. Em 2013. Era a Emilene.
Então eu fiz com ela assim a primeira turma online, 2013. Depois, a partir daí, 2014, já nós começámos a investir mais a nível de marketing digital. Mas e tudo 2014 tem um mais. momento épico, ok? Que é o quê? Que é, há um dia que eu digo assim, pá, isto sim. bom era gravar os cursos. Certo. Então o que é que eu faço? Vou à Amazon, pá, mando vir um pano gigante lá para casa, umas coisas para se isto. ter aqui os panos, né? Umas luzes, né? E eu digo assim, pá, isto aqui à partida, o único sítio onde isto deve caber é o nosso quarto. A gente O tem nosso quarto era muito grande. Exato. Bem, então um dia entra-me a Joana em casa, vai ao quarto, estou a gravar um programa que ainda existe, que é o Enneagrama Top 5, que ainda hoje vende, e eu digo assim, ela diz Está o assim, estandarte montado. pá, um estandarte gigante, vocês estão a ver, aquilo era um pano, era o que dava, não é? Um pano gigante, eu a estourar aquilo com a luz por todo lado, e eu assim, bem, isto agora vai dar, microfone, lapela, lá vai ele. E ela entra no quarto, olha para aquilo assim, que é isto? O novo Como é que estúdio isto de apareceu gravação. aqui? Isto é um estúdio de gravação. E como é que a gente dorme? Assim, pá, isto desmonta-se. Então é assim, pá, Inacreditável. aquele curso era monta, desmonta. Pá, aquilo demorou a fazer na base da montagem e desmontagem permanente. Estamos a falar em 2014. Isto em 2014. E o primeiro dia que eu lanço o curso, estavas grávida na altura, estavas deitadinha na cama. E tal, seguidinho, aquelas momentos já, pá, sei lá, com 7 ou 8 meses. já bem avançado. E eu, vendo o primeiro curso, estava no escritório e venho a correr assim: vendeu o primeiro! Bem, ela apanhou um susto, o susto da vida dela. Assim: o que é que aconteceu? Assim, vendeu o primeiro! Tipo, aquele momento de alguém pagou uma coisa que eu fiz para. E foi 2014, online. Então, quando muitas vezes dizem, é sorte, isto já vem de lá de trás, não é? Sim, então, é. e depois vem também destas oportunidades que vão surgindo. Yeah. E em 2014 começamos realmente a investir aqui mais a nível de marketing digital e tudo mais, a fazer já as coisas já com os workshops online e assim, gravar, não é? Naquele estúdio terrífico lá no quarto. E agora quando vejo aquilo eu penso, ai meu Deus, como é que alguém comprava? Não é como é que havia, como é que alguém comprava? Não, ainda vendo hoje o meu programa. Está lá o conteúdo. Inacreditável. Gravado em 2014. 2014, por acaso um dia posso fazer uma história sobre isso. Porque o pessoal às vezes diz, não tens condições, não tens condições. Aquilo está gravado em 2014. Houve um dia que eu estava à frente da Joana e assim, pá, isto está mal, vou apagar isto tudo. Ela, não. Deixa estar. Tu tens de perguntar se as pessoas querem comprar primeiro. Eu disse, ok, mas isto está horrível. Então, não vejas tu, porque tu vais achar horrível. E ela olhou para aquilo, para já isto não está horrível. E está cá o conteúdo. Vais a pagar não sei quantas horas de conteúdo, não faz sentido. E ainda hoje, o Enneagrama Top 5 vende. Pois. Ainda Foi hoje. construído lá no E quarto. foi construído no quarto em 2014. 2014, pá, com o estúdio da Amazon. E estavas a falar a questão de incrível. sorte. Eduardo, eu sei, há uma história que tu contas acerca da primeira turma que tu tiveste. Essa aí. Não queres falar sobre a tua essa foi primeira turma? duríssima. Hoje se calhar A tens turmas certificação. gigantes. A primeira turma de certificação foi incrível. Eu tive um ano a gravar e editar, porque eu achei que, tipo, antes de mandar alguém fazer alguma coisa, porque havia pouca gente, eu vou aprender. Então comprei um curso, essa também foi boa. Comprei um curso de edição de vídeo, 1200 euros, em 2014. A Joana olha para aquilo assim: oi, vais pagar uma garrafa de whisky, tu. Uma garrafa de whisky. Corta. Nunca cortamos, pumba. Estava sem som. Queres repetir a pergunta? Posso repetir? Senão dá o tramado pela edição. Boa. Eduardo, aqui estamos a falar na questão de que as pessoas olham que é sorte, não é? Que hoje se calhar tens turmas grandes nos teus cursos, mas tu falas uma história sobre o teu primeiro curso, a tua primeira turma. Foi terrível. Porque eu achei na altura que primeiro eu devia gravar e editar tudo. Não havia muita gente para fazer. Quem havia era pessoal muito especializado, trabalhava em televisões, portanto cobravam um balúrdio para fazer aquilo. Eu pensei, ok, vou comprar um curso de edição de vídeo, de gravação de vídeo e depois faço o meu curso. Então no dia em que eu compro o curso, foram 1250 euros, uma coisa assim, já em conversão, e digo às pessoas, eu comprei um curso de vídeo, vou mandar vir umas câmaras, pá, e vou começar a gravar e editar. Compraste um curso de vídeo, isso compraste aonde? Na internet? Na internet? Compraste um curso de vídeo na internet? Então e fazes como? No computador? Ok, está bem. E quanto é que isso foi custou? um nó na minha cabeça. Não, quanto é que isso custou? 1250 euros. O quê? Tu compraste uma coisa na internet por 1200 euros? Mas o que é que passou pela cabeça, pá? Mas quem é que vai editar E aquilo? quem é que vai editar aquilo? Dizia eu. E assim, mas está lá no curso a explicar como é que se edita. Certo. Gravar e editar. Eduardo, tu nunca vais fazer isso, esquece. Mas 1200 euros? Tu pagaste a alguém que não conheces?
Nunca vais ver essa pessoa. Não, pá, porque o valor que eu paguei, eu garanto que eu vou fazer o curso. Claro. Ok? Pois, exato. E na altura mandei vir uma câmara, mandei vir o tal estandarte, né? para pôr tudo. E nós fomos de lua de mel, que só depois é que eu comecei a gravar. E quando eu chego cá, eu digo assim: bem, tenho que fazer o curso, não é? Porque eu lembro-me de um vídeo que eu gravei lá, com um cenário incrível nas Maldivas, e ficou uma nódoa. Ok. Portanto, aí ao nível que estava. E eu comecei a gravar os vídeos, comecei a editar aquilo tudo. Bom, mas isto volta à tua história. Eu tive quase um ano a gravar e editar aquilo. Okay? O curso é muito extenso. Okay? Ok. Até 2023 foi o nosso curso. Ok? Portanto, foi rentabilizado aquelas horas todas. Mas naquela altura demorou um ano a gravar e a editar, que eu tinha que ir editar, gravar, depois cortava, depois como é que se faz o cut disto, depois tinha que ir outra vez a ver o curso, não sei o quê, voltava. Era base, aquilo não sabia nada, para pôr alguma legenda, etc. E quando eu lanço o curso, digo assim: este curso está impecável. E estava, durou imenso tempo, durou 9 anos, não é? Estava impecável o curso, está super completo. Lanço o curso, epá, e abre as inscrições e eu pensei assim: pronto, esta malta vai toda adorar este curso. Agora vai ser brutal. Okay? Número de inscrições: 2 pessoas inscreveram-se, um desistiu. Caramba. Fiquei com um cliente. Okay? E eu pensei assim: pá, o que é que eu faço aqui, não é? E eu disse: ok. Liguei-lhe, disse: olha, eram 2, um desistiu. Okay? E desistiu porque disse que ia ser pai, deu uma história, e disse: ok, está aqui o dinheiro, acabou, não entra. E eu ligo para essa pessoa: olha, só temos um aluno. O que é que eu lhe posso garantir? O melhor curso de sempre. O que é que eu peço da sua parte? Ajude-me a tornar o melhor curso no melhor curso de sempre. Ou seja, você vai me dizer tudo o que não percebe, tudo aquilo que não faz sentido, aquilo que é confuso, e eu vou gravar tudo novo. Okay? E foi assim. Essa pessoa foi o meu melhor cliente, que ele dizia assim: esta parte eu não percebi, o que é que você quer com isto? Ótimo, vou gravar tudo outra vez. Mandava para ele assim: agora percebi. Ok, está aqui. E o curso que nós vendemos durante 9 anos foi feito por mim, com essa pessoa a dizer que pá, isto não está certo, isto aqui não está certo. E quando a gente tem alunos nossos de mentoria, etc., e estamos a lançar, eles dizem sempre: não sei o quê, que ficou péssimo. E se eu só tiver uma inscrição? E nós tivemos tipo uma aluna nossa assim: só tive 6 inscrições, estou um bocado de. Não, ela tinha tido 2 ou 3 inscrições e. Não, 2 inscrições, mas devolveu o dinheiro. Exato, porque. Ambas, para não fazer um curso com 2 pessoas. Isso é outros casos, exatamente. Temos que lidar com aquela frustração de estamos à espera que a turma tenha 10 e de repente só tem 2. E o pessoal que teve 6 e ficou super decepcionado. E eu digo isso, só dizia assim: pá, malta, por favor. Isto acaba por ser muito contraditório, não é? Ou seja, 2 pessoas confiaram em ti. Essa é que é a questão, estás a ver? Como é que tu não honras aquelas 2 pessoas que confiaram em ti? É uma que seja. Que vão ter uma experiência muito melhor, porque vão ter aqui um atendimento quase premium e personalizado do que se estiverem dentro de uma turma com 30 pessoas. Exatamente. Sim, acho que é muito... Só que é lidar depois com as emoções, com a frustração. Eu estava à espera de outro resultado. A minha mãe teria comprado. eu acredito muito que quando nós somos muito agradecidos no pouco, no muito... O muito aparece. Aparece. Pois é um bocado isso. É a mesma questão de se eu não sou bom a gerir 1000, não vou ser bom a gerir 1 milhão. É quase um bocado neste sentido. Então, e cada vez mais vê-se no digital, não é? Porque as pessoas só olham para o resultado final de quem já está lá na frente. Aí aquele encheu 50 turmas. Certo. Encheu 50 alunos na turma. Está a faturar 1 milhão. Tu não estás a começar agora a meter os primeiros posts no Instagram. Não podes esperar. Uma coisa que eu acho que acontece também, eu faço aqui um paralelo com o surf, que é: se toda a gente que aprende surf fizesse surf, eu estava desgraçado, não conseguia pôr a minha prancha na água. Okay? A taxa de desistência é absurda. E no digital é igual. E então porquê? Porque as pessoas não lidam com frustração e querem fazer uma coisa nova com a mesma habilidade, com a mesma confiança que fazem uma coisa que já fazem há muito tempo. Exato. Então assim, se eu faço muito bem uma coisa e de repente me exijo a fazer uma coisa nova, e se eu não sinto que estou a fazer da mesma forma, nós somos muito críticos connosco. E o que é que a gente diz? Não, pá, não tem jeito para isso, desiste. E a malta no digital passa muito por isso, que é: avança, faz as coisas certas, tem um bom apoio, tem alguém que lhes diz o caminho, e a seguir faz o quê? Perante a primeira frustração, manda-te ao chão. Okay? Por isso é que nós acreditamos, e vocês também, que a questão da mentoria é essencial para as pessoas continuarem a evoluir, porque senão vão parar. É o que faz com que um empreendedor, e aqui ainda mais no digital, não desista. É a diferença. Um empreendedor, ainda mais aqui no digital, se estiver sozinho, não vai aguentar um ano. É muito difícil. Não vai, porque é muito difícil. É uma caminhada muito solitária. Tem que ser uma pessoa que... Eu costumo até dizer,
nós estamos em pleno fast food digital. Yeah. Completamente. Não é? Boa Desde a expressão, pandemia Completamente. que saltam assim como pipocas, É de inacreditável. repente as novas páginas e tudo Yeah, mais. diário. Um mês é um ano quase. Certo. É verdade. Só que nós precisamos é de. Às vezes também já disse isso às minhas alunas: porque aquela pessoa tem não sei quantos mil seguidores, ou outra começou agora. Temos que pensar: olha, faz um print. Daqui a um ano, quantas dessas Yeah. pessoas é que ainda Sem continuam dúvida, aqui? Yeah. E mesmo essas que já estão num nível mais avançado, quanto tempo é que demoraram até lá chegar? Os Exatamente. resultados não são Sim. assim. Então precisamos ter esta consistência e esta capacidade de gerir as emoções, por isso é que a parte da mentalidade, Yeah. e nós na nossa mentoria Circle e no clube trabalhamos muito essa parte, porque é a diferença que faz com que tu não desistas. Sem dúvida. Mas há aqui um fenómeno novo, não sei se permitem por aqui este espaço, que assim, o que eu sinto está a aparecer agora uma nova vertente contracorrente. Ou seja, tu tinhas muito trabalho de constrói e a seguir vendes, ok? Tu tens uma nova corrente agora que é influencers que passam a vender. E acho que a gente tem que estar atentos a isso, que é, de facto, hoje em dia o que acontece? Tu tens uma influencer, tem muitos seguidores e eles pensam, vai, está bem, estão-me a oferecer perfumes e estadias, mas isto não me paga o continente, o que é que eu faço? O que é que dá dinheiro? Vou pôr um curso online de qualquer coisa. Pois é. Eu acho que essa tendência vai vingar pelo menos nos próximos 3, 4 anos, e nós que temos no mercado há mais tempo vamos ter que ter a capacidade e a serenidade de estar a acompanhar esse Aguentar. passo a passo, O embate? porque vão esgotar. Ou seja, tu tens pessoas que são boas, tens pessoas que são vazias de conteúdo, mas que metem centenas de pessoas. Metem centenas de pessoas a comprar os produtos deles, ok? Sim. Agora, Será que pode prejudicar o mercado? eu acho que vai acontecer, eu já vi esse caminho no coaching, ok? Pois. Que é, isto vai estourar o mercado, deixares de ter confiança em quem vende o digital, e depois vais ter que ter aqueles que vão aguentar essa passada, e esta passada que nós estamos no digital agora, estamos a levar esse embate. O aumento das leads, a dificuldade Sim, da sim. compra, toda a gente está a passar por isso. Quem está no mercado e fala abertamente, fala exatamente nisto. E este fenómeno aparece com pessoas que são excelentes influencers digitais não pagos, portanto eles têm produtos baratos, porque eles têm muito orgânico. Certo. E São tem bons a muitas fazer pessoas. isso, têm muitas pessoas a seguir, e quando dizem assim, tenho aqui uma caixa de pipocas, toda a gente adora pipocas. E que nós andamos aqui a vender doce há algum tempo, temos que aguentar e dizer assim, estas pipocas vão esgotar, e a gente depois mais à frente vai ter que explicar Daqui a que 3, 4 a anos é pipoca não dá. que Não nós te- vamos continuar cá. Exatamente. Resiliência E ao essas máximo. pessoas, se Porque calhar, essa não. malta não vai estar, vai apanhar uma trend nova, e nós neste momento estamos Sim. a ser apanhados por uma onda. Eu digo isto e falo com muitos empresários, e vocês também neste setor, que prejudica muito quem está a começar. Porquê? Sim. Eu estou a começar e de repente, bum! Bom. É. Esta pessoa vendeu 1000 e tem Isso, menos isso. conhecimento do que eu. Como é que Isso, isto isso. acontece? Amigo, ou aguentas e consegues perceber porque é que estás a fazer o que estás a fazer. Então acho que aqui há duas coisas: é para quem e porquê. E porquê é que está a fazer aquilo? não é? Ok? Sim. E é uma questão também daquilo como está a acontecer nos Estados Unidos e até no Brasil, não é? igual, Muitos sim. negócios, tendo em conta esse aumento da publicidade, o aumento Claro. da dificuldade de adquirir um novo cliente, Yeah. muitos até perdem dinheiro na primeira venda, Certo. mas é Sim, questão da retenção do Certo. cliente, Sim. olhando um pouco LTV. aqui qual é que é o Lifetime, nosso LTV lifetime agora. value, não é? E, por exemplo, esses influencers muitas vezes não têm noção de gestão de negócio. Se calhar, Não, se não houver tem, alguma não coisa tem, que não não tem. vende, desistem logo à primeira Sim, e olha, não vamos tem. para a É próxima. isso. Porque o Não orgânico não percebem exige o isso, que é que estás a está ver? por O trás. orgânico é assim: qual é o custo de aquisição que eles têm de cliente? É ridículo, não é? Tu sabes o teu custo de aquisição de cliente, eu também sei, a Joana sabe, e sabemos o quanto é que a gente paga por isso. Cada vez está mais caro, portanto tens de ter um LTV à séria, senão Exatamente. o teu negócio não é rentável a médio prazo. Esta moda está num jogo que é: então eu meto 3 posts eu vendo, não? É mesmo Enquanto der, dá. Isto está, Quando enquanto deixar der, de dar, Alguns têm algum conteúdo, têm base, tiveram boas equipas, outros são completamente vazios de Sim, conteúdo, sim, e a sim, gente sim. sabe, isto não tem futuro. Agora, impacta o nosso negócio? Impacta. Impacta, Impacta hoje e vai Exato. impactar no futuro, porque eles vão criar uma trend que. Sim, exatamente. principalmente um mercado tão pequeno como Portugal. Estamos Sim. a falar de 10 milhões Sim. de pessoas e não 230 Yeah, milhões claro, como no 300 Brasil. claro, Exatamente. claro. Ainda hoje falávamos sobre Falávamos isso, que sobre no isso. Brasil é muito fácil uma página, passado 5, 6 anos, a pessoa estar a faturar 6, 7, 8 dígitos Yeah. por ano, não é? Viu-se exemplos, o Wendel de Carvalho há 6 anos Sim. atrás, que vocês cá devem saber Ele quem é. pertenceu a uma mentoria onde eu estava com ele. Sim. Portanto, imagina, ele estava a Exato. começar o negócio dele, que na altura que o Damásio estava, eu e ele estávamos Wendel. no Wendel. Sim. Eu e o Wendel estávamos na mentoria com o Damásio. E ele começou primeiro com os eventos presenciais e com o Protagon, Protagon ele e tudo mais. estourou Sim. aquilo e agora disparou de uma forma incrível. Sim, agora tem Olimpos, acho Sim. que é isso que é a mentoria. Eu fui ao evento dele aqui em Lisboa Sim.
E eu comentava que há 6, 7 anos era um pé rapado Sim, no sim, evento sim, da sim. Automart. Não tinha É dinheiro nem verdade. sequer para Exato. pagar o evento e hoje o grupo dele fatura quase 200 milhões Sim, de sim, sim. reais ao ano. É uma coisa surreal, não Acho que é? tens duas realidades que eu acho que são interessantes equacionar, e às vezes nós confundimos o Brasil por ter a mesma língua que somos semelhantes. Nós não somos. Essa é a questão. Nós somos muito mais parecidos com o Acabamos por mercado nos espanhol comparar. do que o Sim. mercado Somos brasileiro. europeus, Sim. na verdade, Ok? não é? E o que tu tens no Brasil são duas realidades diferentes. Que é, primeiro, é fácil contratar e discutir. Pá, isto é sempre um ponto que eu coloco. Pois, Tu hoje em dia que contratas alguém é mais fácil divorciar do que sem despedir. dúvida. Ok? É uma dor de cabeça. Portanto, é uma dor de cabeça. E nós, como empresários, temos muito cuidado a contratar. Eu, pessoalmente, tenho sempre, aconselho muito a ter muito cuidado. Eu próprio tenho muito cuidado, porque quando tu contratas alguém, é um casamento, mas com dúvida. regras Muito que mais alguém regras. impõe que não és Que tu. alguém impõe, Sim, sim. exatamente. Portanto, acho que aqui temos essa realidade. E pá, e depois temos uma coisa que é o mercado é muito grande. E quando eu vejo algumas pessoas a trabalhar em low ticket em Portugal, digo assim: pá, a questão é, se tu não tens uma boa estratégia, tu vais Pois é. disputar à grande. Só que acabamos por, com alguma ilusão, querer colar estratégias do Brasil que depois cá não funcionam, O público é diferente. porque não. Primeiro, O público é diferente. o público é diferente, a forma de comprar é diferente. Yeah. E não há Cultura. esta massa. Então, Yeah. se nós ficarmos sempre só agarrados aos produtos low ticket, funciona para quem realmente tem grandes comunidades, influências, por Certo. exemplo. Sim. E aí vai funcionar bem. Produto De repente escalável. vendes Sim. 1000. Ou Sim, então está tens tudo certo. uma estratégia de escala do teu cliente tão bem definida que entras com um produto baixo e começas a escalar a partir daí. certo. Sim, sim, Mas certo. se não tiver estratégia, esquece. Que porcentagem? Houve uma altura que nós fizemos um estudo sobre isso. Cota de Ah, mercado. sim, A cota sim, de sim, mercado sim, era sim, sim. 50% ou 60%. muito alta. É absurdo. É. Não é? Ao longo dos últimos anos Exatamente. tenho vindo a formar cada vez mais nutricionistas, mas para vocês terem uma ideia, existem cerca de 4.500 nutricionistas em Portugal. Ativos. É o meu nicho. Mas esperem, porque o meu cliente não são os 4.500, porque destes Exatamente. 4.500 temos que ver os que estão na vertente mais de indústria alimentar, que não são meus clientes, ou os que Académico. estão mais a nível Na parte académico, académica. não é? Que também não são meus clientes. Portanto, se calhar, se eu fizer publicidade para 3.000, Estourou. é com sorte. Daí também, há pouco, Daniel, estavas-me a perguntar sobre sim. a questão aqui de alargar nicho de mercado. A minha paixão, claro, é muito trabalhar aqui com os nutricionistas, porque, óbvio, como eu sou nutricionista, claro que acabo por ter aqui uma empatia diferente. Só que a verdade é que, ao longo dos anos, eu fui-me apercebendo também por outros profissionais de saúde, sei lá, médicos, enfermeiros, psicólogos, que me iam perguntando: olha, eu também gostava de fazer, será que o curso dá para mim? E eu realmente comecei a perceber que, calma, aquilo que eu ensino às minhas nutricionistas, aos meus nutricionistas, é transversal a outras áreas na saúde. Por isso é que desde o ano passado, por exemplo, um dos meus cursos, que é o curso NutriCoaching, que ainda conhecem pelo curso NutriCoaching, claro, né? Vem daqui há tantos anos, dei o nome de curso de consultas de impacto, by NutriCoaching, que é para continuar ali Sim. referenciado e quem reconhece perceber que é a mesma formação, mas para realmente eu poder mostrar que outros profissionais na área que não sejam na área da nutrição, que também, claro que faz todo o sentido em aprender mais sobre marketing, retenção de clientes, estratégias de fidelização, a parte do coaching, que é uma Criar das coisas impacto que nas sessões. eu trabalho muito, porque realmente é importante, quando estamos aqui, perceber que trabalhar num nicho tão pequeno depois acaba por não ser tão escalável, claro. Sim, Precisamos de alargar para também poder ajudar outros profissionais que podem ser Sem beneficiados. dúvida alguma. Muito bom. Boa, aqui antes de passarmos aos nossos jogos, Jogos. nós queremos fazer-vos aqui uma questão que fazemos sempre a todos os convidados, que é: qual é que foi a aprendizagem que vos trouxe mais ROI ao longo do vosso caminho? destes anos. Ou as aprendizagens. Bora. Olha, posso dizer aqui uma. Sintonia. Exato. Foi no momento. Este ROI não é um ROI específico financeiros, ok? Sim, sim. Mas é um ROI também de fidelização de cliente, portanto de LTV. E é algo que se calhar é básico, mas que para mim fez muita diferença, e com algumas alunas que eu também percebo que acabam ali por cometer o mesmo erro ou caírem nesse buraco, também nos faz diferença. Que é quando numa turma, e nós que temos turmas, claro, não é? Com várias pessoas, nem todas as pessoas estão no mesmo nível. No mesmo nível, não é no mesmo nível de conhecimento, mas no mesmo nível de entrega, de disponibilidade. E se calhar nós, enquanto mentores, formadores, queremos que a turma toda esteja
a andar assim na mesma trilha. Que quando nós percebemos que um determinado grupo de alunos ou que um aluno acaba por estar um pouquinho mais atrás, eu falo por mim porque foi aí essa minha tendência na altura, que era ficar demasiado focada com essa pessoa que não estava ou que estava ali, tipo aquela maçã podre num grupo, estão a ver? Começa ali a minar tudo. Que depois acabei por me desfocar realmente na big picture, em toda a outra turma. Então, um dos mentores que eu tinha na altura, isto em 2019, eu foquei nisso, que era, olha, como é que eu consigo pôr a turma toda na mesma trilha? Como é que eu consigo que estas maçãzinhas podres fiquem mais saudáveis? E ele dizia-me assim, Joana, quando nós lidamos com pessoas, com turmas, não podemos querer que todos estejam a 100% a trilhar no mesmo caminho, até mesmo por, às vezes, desafios pessoais que a pessoa tem. Mas em vez de você se focar naquela pessoa que até está um pouco a destabilizar, é focar-se cada vez mais em todo o outro, no grupo por si, porque isso depois também vai acabar por influenciar aí essa pessoa que está um pouco mais a querer destabilizar. E isso para mim na altura fez muita diferença e é uma das coisas ao longo destes últimos anos que tenho vindo a acompanhar cada vez mais também profissionais de saúde que acabam também por criar os seus próprios grupos e que este tema acaba por ser um tema. Eu vejo-os a perder ali muita energia, às vezes com aquelas pessoas que só estão ali para dificultar, para quase testar, pôr à prova. Acabamos também por nos colocar em dúvida enquanto profissionais, quando nos esquecemos de, ok, essa pessoa tem o seu papel ali por algum motivo, claro que nós temos que olhar para nós e perceber o que é que podemos melhorar na nossa conduta, mas que o grupo vai ter sempre mais força. Faz um paralelismo muito bom que estás a dizer com as equipas, com as empresas, ou seja, quando tens um cliente que reclama do teu produto, é um cliente e há uma tendência de mudar tudo. Exatamente. Um e depois estamos sempre a mudar. Pois é. Deixamos perder a nossa essência. Tem que se olhar para a big picture. Isso. E tu falaste com os clientes, porque na verdade os alunos são clientes. Eu até estava a olhar numa lógica também de equipa. É igual. Às vezes é a questão da equipa que parece que estão todos a rumar para o mesmo lado, mas há sempre uma pessoa ou outra que parece que não quer, não é? E se tomas mais tempo com essa pessoa, os outros dizem assim, foge eu que estou a dar o litro, ninguém olha para mim, não é? Sem dúvida, deixa-me um bocado a refletir. Olha, posso dar um ROI também? Claro que sim. Eu acho que o principal, assim, dos últimos tempos e que tem uma grande preocupação é mais fácil, e é básico, ok? Mas a gente esquece no dia-a-dia. É mais fácil vender um cliente que é cliente. Sim. A gente esquece. Estamos tantas vezes à procura do novo e há tanta coisa que o nosso cliente nos pode ensinar sobre o nosso produto, aquilo que a gente pode criar, a solução que a gente pode gerar. Eles estão ali à nossa espera e nós muitas vezes estamos a pensar no próximo cliente que vai entrar. Acho que esse é assim Sim. Deixa-me só dar aqui um exemplo. Isso é muito curioso. É uma das estratégias que em grupos de mentoria, quando as minhas alunas já estão na parte também da venda dos seus próprios produtos ou até mesmo para aumentar a agenda, é uma das estratégias que eu digo sempre, que é contactar quem já é vosso cliente. E então, em fevereiro deste ano, estava a acompanhar uma nutricionista em consultoria individual, onde ela me dizia que ela queria aumentar a faturação a nível de consultas depois para o mês de março e abril, e o que é que ela podia fazer mais para angariar mais clientes. E ela ainda não estava muito ativa no digital. Então, claro, as estratégias de captação de clientes através do online vai ali um bocadinho a conta-gotas, não é? Ainda para mais ali de um mês para o outro. E de repente eu digo-lhe assim, olha, Tânia, vou-te dar aqui uma sugestão, vamos ver se tu vais colocar em prática. E se eu te disser, tu vais fazer, olha que é um desafio. E ela, se isso me fizer aumentar a minha agenda, bora lá. E eu, então olha, Tânia, o que é que tu vais fazer? Vais primeiro fazer uma lista de, nos últimos 3 meses, todos os pacientes que entretanto saíram por algum motivo. E vais contactar um a um. E ela ficou assim, então e o que é que eu lhe digo? Ajudei a fazer o script, não é? Ali um pouquinho de como é que vai ser a chamada, o contacto e tudo mais, chamada telefónica. E ela, passado, sei lá, 2 semanas, estava-me a enviar uma mensagem a dizer, Joana, só com, já não sei quantas chamadas é que ela fez, já consegui mais 8 consultas, só agora para as próximas semanas. Depois foi-me atualizando, ou seja, a agenda de março e de abril, só com estes supostamente novos clientes,
ela já tinha conseguido encher a agenda Sem custo para os de próximos aquisição. 2 meses. Sem custo de Sem custo de aquisição. aquisição. E depois foi curioso que ela depois estava, entretanto, ela depois entrou em mentoria e ela estava a partilhar com as outras colegas que, quando falámos sobre isso, elas estavam um bocadinho reticentes, não é? Agora eu vou ligar. E o que é que eu vou dizer? E se a pessoa Não quiser nada. E a Tânia disse: olha, mas Já não sabem, queria. é muito curioso, porque claro que houve pessoas que não atenderam, Claro. claro que houve pessoas que disseram sim, mas agora não, ou que disseram até que estavam a ser acompanhados por outras outros pessoas, colegas, está tudo certo. Mas ela disse: mas olha, foi muito curioso porque houve vários pacientes que me disseram assim: eu até estava com vontade de marcar outra vez, mas como eu já tinha faltado ou já tinha desistido, Tem estava vergonha. com vergonha de contactar. E outros a dizer: eu estava a pensar voltar aqui à nutrição, ainda bem que me ligou, porque eu estava a pensar nisso. A pessoa Ou sente-se seja, considerada. é isso mesmo. A pessoa sente-se considerada. Ela sente que tipo, esta O pessoa pensa em não, mim. já lá está. Exatamente. Mas de repente nós podemos encher a agenda, não só de consultas, mas também é uma das coisas que eu falo Programas também. para os próprios programas, que é: olha, não fiquem só aqui focados somente nas redes sociais, pensem na base que vocês já têm. Quem já comprou uma vez está muito mais permeável para comprar de novo. Porque já conhece o nosso serviço, já conhece. sabe já o que é que espera. E Já está lá está, perfilizado. nós às vezes temos uma base de clientes que não está a ser aproveitada. Às vezes até que estamos a criar um novo produto, a melhor pessoa para validar aquele produto é quem Certo. já É o foi cliente, o nosso E cliente. comunica de uma forma Certo. muito mais aberta connosco. Sim, sem dúvida. Exatamente. E por acaso vocês estavam a falar na questão dos clientes, a mim lembro-me um bocadinho, eu trabalho muito com a questão de geração de leads, não é? E a pessoa faz o primeiro contacto, não quer nada, mas depois e um follow-up, não é? Às vezes o Yeah. follow-up pode trazer a sim. venda, não é? E acontece muitas vezes que a pessoa se 30%. calhar não quer agora, mas se calhar daqui a um mês quer, daqui a um mês faz sentido. Exatamente. Eu tenho um cliente meu da área de nutrição, personal training, não é nutrição, e ele fecha mais vendas no follow-up do que a fazer o a fazer. contacto. A taxa de conversão Direto. dele é gigante, porque ele, todos os meses ele volta a mandar mensagem às pessoas que lhe disseram ainda não. Sem dúvida. E ele fecha talvez 30%, quando eu vejo que a média é 10, 5%. Aí a questão é a mentalidade, que é a pessoa não me disse que não, ela disse ainda não. Ainda não. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Agora aí, mais uma vez, não é da estratégia, Yeah. é da mentalidade. É. É termos esta capacidade de: vamos ouvir não, vamos. Bem, o não é contra nós. É Certo. não há proposta, que essa é outra Não há questão que as pessoas proposta. muitas vezes colocam. Pois, as A pessoas pessoa estava a dizer sentem que não a que é um mim. não elas, não é? Exatamente. Está a dizer que não a mim, sou eu que estou a fazer aqui alguma coisa de errado. Sim, as pessoas têm medo de receber o não, não é? Ai, não sou bom para vender, porque eu não gosto de receber um não. E eu acho que quanto mais calojarmos este não na nossa cabeça, É um mais ainda não. rapidamente- É um Oi, ainda O não é um ainda Certo. não. sem dúvida. Porque a verdade é que nós não sabemos em que momento é que do outro lado a pessoa está. Ninguém sabe o Até contexto. pode estar com alguém e estar super ótima, mas também pode, naquele momento, estar a pensar: eu agora estava a pensar contratar realmente este serviço, e de repente vem aquele contacto que faz match no nosso momento. Ou daqui a 3 meses ou a 6 Yeah. meses, se calhar Certo. até está bem com outra pessoa, mas daqui a 3 meses já não está. se sabe. Ou tem que Nunca se passar sabe. tantas e tantas vezes. Quantas vezes a gente passa por isso, não é? Claro, Tipo, olha, agora claro, não vale a claro. pena falarmos, depois de repente, epá, disse que não há pessoa, mas que vamos voltar a falar. Exatamente. Claro, já Ninguém sabe o aconteceu contexto. imensas Imensas vezes. vezes, Ainda imensas agora, claro, Sim, claro. Com equipas, então. Sim. Certo, com equipas. É negócios, é a longo prazo. Yeah. Acho que é muito importante ter esse pensamento de que, ok, não trabalhei hoje com aquela pessoa, mas se calhar daqui a 1 ano, 2, 3, Vai fazer 5, ainda mais pode haver sentido. hipótese. Continuar a fazer Aí como eu ainda acho que é não. muito importante, uma das coisas que eu também trabalho com as minhas alunas, que é a experiência do cliente. Ou seja, se nós conseguirmos trabalhar uma boa experiência do cliente, mesmo que ele agora nos diga não e nos despeça por algum motivo, porque Sim, sim. a nível financeiro, porque já não é o momento, ou porque entretanto já terminou o processo e está tudo bem, mas se a experiência tiver sido boa, vai ficar lá, não só na recomendação, mas daqui a 1 ano pode fazer sentido e nós vamos nos lembrar com quem nós tivemos boas experiências. E aí voltamos outra vez ao contacto. Sem dúvida. Essa parte da recomendação é a redução brutal de CAC. que Yeah. pensa- Sem dúvida. É uma coisa impressionante, não é? Yeah. Nada melhor que uma bela recomendação. Portanto, avançamos? Avançamos, sim, senhor. Vamos agora já está farto de desafiar falar, os por nossos isso. convidados. Vamos desafiar os nossos convidados. Ainda Vamos mais. desafiar. Ainda mais. Vamos avançar aqui para o jogo Dilemas de Negócios. Já está aqui. Ok. Basicamente, como é que isto funciona? Não sei se a malta lá de casa ainda se lembra como é que isto funciona. Nós temos aqui um pequeno contexto muito simplificado do negócio. Depois temos um dilema e 3 opções para tentar resolver ou melhorar aqui este dilema. Portanto, vamos lá. És diretor, portanto, são diretores, neste caso, de uma empresa de desenvolvimento pessoal e coaching em Portugal.
A empresa chama-se Transformar Vidas, espero que não haja aqui copyright. Tem ajudado inúmeras pessoas a alcançar os seus objetivos de vida e carreira. Com o sucesso crescente e a evolução das necessidades dos clientes, estão a considerar novas estratégias para expandir os serviços e impactar ainda mais pessoas. Qual é que será aqui o dilema? Enfrentam agora 3 opções que vocês têm, distintas para, lá está, crescer e adaptar ou transformar vidas neste mercado competitivo de coaching e desenvolvimento pessoal. Portanto, as 3 opções que nós temos, e atenção, podem ter outras ideias, pode ser uma, como quiserem. Portanto, opção A, expandir os serviços para mercados internacionais, especialmente países de língua portuguesa como o Brasil e Angola. Poderiam aproveitar a crescente procura por serviços de coaching e desenvolvimento pessoal nestes mercados. Especializarem-se num nicho de mercado específico, como o coaching para mulheres acima de 40, por exemplo, ou para profissionais de saúde. Estávamos a falar disto há pouco. Esta especialização permitiria então a esta empresa oferecer serviços altamente personalizados e construir uma reputação sólida num segmento específico. Temos outra opção. Investir significativamente, que hoje em dia fala-se muito nisto, tecnologias digitais, plataformas de e-learning, apps de coaching, ferramentas de análise de dados para personalizar ainda mais os serviços oferecidos. Poderia então esta estratégia expandir o alcance desta empresa e tornar os serviços mais acessíveis. Lá está, estávamos a falar disto há pouco, de inteligência artificial, etc. Portanto, o que é que vocês acham que Eu poderia acho que aqui... nós os dois somos unânimes. Querem experimentar nós os dois ao mesmo tempo? Bora lá. Arriscas tu. Fazemos os dois ao mesmo tempo? Vai. 3, 2, 1, B. B. Muito bom. Acho que é assim, vou falar sobre porque não da 1, por exemplo. A expansão de mercados internacionais é muito desafiante. As pessoas olham para o mercado pela dimensão, não pela estratégia, não pelo que já existe. Acho que se perde muitas vezes o contexto daquilo que é importante fazer no mercado internacional. E os mercados internacionais, a ideia é, eu acredito que tu vais para o mercado internacional quando tu tens muito estruturado o teu mercado nacional. Se vais experimentar coisas lá para fora, só vais gastar dinheiro. Acho que essa é a frase, experimentar coisas lá para Vais fora. gastar não é? dinheiro. É E depois, a forma de compra também é bem diferente, bem distinta. Principalmente ali nesses 2 países. exatamente, em particular esses países são bem mais próximos do que nós. Brasil e Angola são mais próximos em termos de mercado do que nós e Brasil ou nós e Angola. Portanto, logo aqui temos aí um desafio de mercado. É mais fácil se calhar expandir para o mercado como o espanhol, como o húngaro, Exato. búlgaro, coisas que a gente não pensa, são muito mais acessíveis do que se expandir para o mercado deste, onde as leads ainda conseguem ser compradas a um nível interessante, onde podes ter novidade e onde tens que criar toda a tua estrutura, não é? E a questão da tecnologia. A tecnologia não é diferenciadora. A tecnologia é um veículo. Esta Ok? frase é boa. Hoje em dia não se pensa muito nisso, Yeah. não é? Ou seja, hoje em dia há apps de tudo. Yeah. Por exemplo, ainda recentemente falamos sobre isso. Qualquer pessoa que agora dá treino tem uma Yeah. app. Sim, uma app, sim. Ou seja, hoje em dia há montes de apps de A treino app personalizada. É importante, claro, toda a parte da experiência. tecnologia digital, pela experiência, não é? Pela diferenciação, pelo complemento, até mesmo como um complemento de um serviço iTicket. Só que se não houver público, não vai ser isso. Exatamente. Se não houver a tal diferenciação, não vai ser a app que vai Não vai salvar. aumentar mais clientes. Não é por eu ter uma app no meu curso que eu vou de repente chegar a mais pessoas. Eu chego a mais pessoas quando eu trabalho num nicho específico, com toda a certeza, até para poder ser recomendação para outros, não é? Se eu tiver um coach generalista ou se eu tiver um nutricionista ou um psicólogo mais generalista, Exatamente. primeiro eu não vou lembrar dele para recomendar, É logo. não é? Isso é verdade. Cobrar mais elevado também fica mais complicado. Então nós precisamos aqui deste posicionamento e às vezes eu sei que é difícil, não é? Nós acompanhamos alunos na área do coaching e da saúde e este é um tema que realmente é uma dificuldade que alguns dos nossos alunos têm, que é eu agora vou escolher um nicho de mercado, isso não dá certo. Parece um contrassenso, que é como é que eu estou a começar e vou colocar uma coisa mais pequena? Eu precisei de abranger o nicho para chegar a mais pessoas, só que precisamos aqui deste trabalho, se calhar um bocadinho mais educativo e também com experiências de outros alunos, de mostrar que não, é a escolha do nicho que vai fazer com que tu consigas ser visto como maior autoridade, reconhecimento, ser ponto de referenciação, até ser muito mais fácil investir em informações específicas porque eu estou naquele nicho, do que de repente, olha, hoje eu vou me especializar nesta área, olha amanhã naquela. Não ganhas o... É muito mais difícil. Não ganhas autoridade. Ganhas autoridade. Muito bom. Sem dúvida. Vamos agora aqui passar ao próximo jogo. Roy Team.
Vocês Ok. são sócios desta empresa e querem construir aqui a vossa equipa para escalar. Da administração do sonho, não é? Exatamente. Então, basicamente, nós vamos entregar-vos aqui um saquinho que vai ter lá dentro algumas personalidades. Vocês vão tirar 4 cartõezinhos virados para baixo Vai ser bom. e vão escolher o vosso CEO, o vosso CMO, CFO e COO, ou seja, alguém do executivo, marketing, Operacional. finanças e Operacional. operacional. Ok. Exatamente. Os bosses. Os vossos. Certo. Então, eu vou passar aqui o nosso saquinho. E temos que entrar aqui em unanimidade, não é? Exatamente. Há bocado foi Ou fácil. unanimidade, Ou não, não é? Ou Tipo, não, exato. Os sócios Eu vou debatem. passar aqui o Claro. saquinho. Então eu posso Está para tirar? baixo. Tu tiras Estão para baixo? Estão para eu baixo, tiro acho eu. outro. Não, são 4. São 4. Certo. É 2 cada um. Estão virados para 2 cada baixo? um. Acho que sim. Então, Então, pronto. vai, Então, tira agora lá. tires. Se quiserem, pode tirar no meio. Não é obrigatório tirar o primeiro. Exato. Por acaso Então não sei como é pronto. que isto está. Esses estão Não, baralhados. eu vou chegar, já está. Olha, tiraste mais do que eu. Desculpa, este aqui vai ser despedido, olha. Pronto. Quem é que foi Foi Da despedido? Rita Pereira. Olha, não leva mal. Não Fala- passou fala- na candidatura. Exato, olha. Foi fazer entrevista comigo antes de falar com a bossa. olha. Exato. Lixoso. Foi à Ok. vida. Ponham aqui, por favor, que assim a câmara Cá. também apanha. Este não, não é? Este aqui. Esse não, este aqui. Vamos lá. Então, a ver. Um processo rigorosíssimo, portanto. Vou começar. Às vezes. Ricardo Araújo Ricardo Pereira. Araújo Que Pereira. engraçado. Vocês acreditam que hoje pensei que poderia ser uma das personalidades? Pronto, olha. Este também. Kim Barreiros. Conhecem? adoro. Para já está tudo. Conhecem? Para já sim. Certo, certo. Está fácil. Este. Conhecem este? Quem é que. Jorge Mendes. É do desporto, Empresário não do é? É do Cristiano desporto. Ronaldo. Exato, sim, sim, sim. Ex-empresário. Exato. Exatamente. Quem é que é o empresário agora? Olha. E o Cristiano Olha, Ronaldo. Deus. então está aqui a time dele. Epá. Estás a ver? Epá! Só sai homem. Não dá para trocar outra vez? Só sai homens fora. O Eduardo despediu a qualquer Rita. dia. O Eduardo despediu a Rita, pá. Grande responsabilidade. A primeira mulher que ia aparecer aqui foi despedida antes de entrar Não na. é na- fácil. Ok. Ok, isto está uma time forte. Bom, a parte de finanças é fácil. Espera lá, tenho que pensar. Está bem, eu Sim, sim, já tem estou a tirar tempo. as minhas ilações. É parte de Executivo, finanças. marketing, finanças e operacional. Finanças é fácil para mim. Finanças. Por acaso. Finanças. Ah. Finanças, eu ia aqui para os Jorge Exatamente. Mendes. Claro, é o homem da guita. Homem da guita, Não é? exato. Não estás a brincar? Este é o que o Ele- gasta. Os jogadores que ele conseguiu vender. Pelos valores que conseguiu Não é? vender. Exatamente. Então vá, está fácil. Aí Este é temos. o O SFO. de marketing também é fácil. É o Ricardo. Claro. Mas Direto. olha que eu também estava a pensar no Kim. Não, o Kim eu acho que ele consegue fazer outras coisas. Marketing. Marketing, o Ricardo. Não. Ah, olha, CEO, claro. A operação, óbvio, não é? Não, operação não. CEO ou executivo? CEO. Executivo ou operacional? Temos CEO também. Temos, CEO. este é o CEO. Temos executivo e operacional. Ah, CEO e CEO. ok, então Kim tá Barreiros é operacional está e o- certo. tá Então, feito. é isso, estava fácil. Estão Este cara- unânimes, Não é? estão unânimes. Boa. Olha como é que Boa é. equipa. Como é que é? Por acaso, olha, uma boa equipa, digo já. CEO Cara, mas ficou boa. o Kim Barreiros, foi? Kim Barreiros. CR7. Não, não. Como é que é? Não, operacional é o Kim Operacional, Barreiros. É o COO, Ah, exatamente. CEO. Exato. CEO. Então, se nós quisermos pôr, temos aqui o SEO, CEO, CEO. temos o... SFO, Isso. o de marketing Exatamente. e, E o o homem que da faz opera- as cenas. Exato. Faz Faz as acontecer. cenas acontecer. Exato. Não é? então. Ele Está faz muito as cenas forte. Pelas acontecer. letras dele, a gente vê logo que o homem faz Claro. Mas acontecer. não esqueçam, faz. Kim Barreiros, isto Já é para a está aqui há empresa quantos transformar anos? vidas. Digo-te uma coisa, é o que eu estava a dizer, cara, mas boa. Olha, eu acho que está a top. O Cristiano a comandar as tropas, Jorge Mendes a dizer onde é que a gente gasta o dinheiro, o Ricardo a dar as novas ideias, Marketing, isso é direto. o Kim, que nós temos visto É o homem da trabalho operação. incrível que É ele homem da faz operação. durante estes Ele anos está no todos, terreno, ele está em todo lado. Ele mete toda a gente a rir. Muito forte. Exato. Esta equipa está muito Daqui. forte. Pá, Eu acho. fortíssimo. Eu não sei se os outros tiveram esta sorte, mas tirem Nós já podíamos esta malta, contratá-los. não metam Olha mais esta que- malta Podíamos no contratá-los para a baralho, que é nossa para... equipa. Exatamente. Mandar um Esta é mail das a mais cada um fortes. deles. Esta é das mais foi- fortes que tem saído. Tenho Pá, que aí concordar. justifica a saída da Rita. Sim. Pá, Também não sei, Rita. onde é que, não sei onde é que eu ia pôr. Dependia das outras pessoas. Pois. Rita, Não pedimos te metas em imensa atalhos. desculpa. Não te Pedimos metas em imensa atalhos. desculpa aqui, ok? Porque temos despedido aqui Senão da daqui a equipa. bocado A parte temos- boa no podcast é depois pôr a roupa dela, porque assim ela fica a saber que tem que ir ver o podcast. Sim, exato. És melhor bem-vinda. não. Se quiseres vir ao podcast na mesma, podes vir. Não, mas está aqui uma equipa Fortíssimo. Puxa. de luxo mesmo. Luxo mesmo. Muito bom. Tenho Boa. aqui uma última questãozinha. Aqui para os nossos convidados, nós também costumamos fazer sempre esta questão mais direcionada também aqui ao público, que eventualmente nos possa ouvir, e vocês como empresários
passaram por várias fases, por vários processos. Eu queria perceber aqui quais é que seriam eventualmente as vossas dicas ou passos que vocês acham que são imprescindíveis para alguém que eventualmente quer começar o seu próprio negócio, nesta loucura de que é o empreendedorismo. Não estar sozinho. Eu acho que esse é assim um primeiro ponto. Portanto, perceber qual é que é o grupo que pode trazer mais, não só acompanhamento, conhecimento, mas apoio, a rede de apoio. Eu considero que é mesmo a base. E aqui não falo só na rede de apoio familiar, peer group, etc. Mas esta rede de apoio profissional. Tem de estar no mesmo passo. Grupo de mentoria, onde temos um mentor que já fez o caminho que nós desejamos fazer e que nos pode mostrar, até um pouquinho ali como o papel do coach, mas nos pode mostrar e guiar qual é que são os passos mais fáceis, portanto aí vai encurtar o nosso processo de aprendizagem, sabendo também que temos um grupo de apoio que podemos contactar em qualquer altura, que eu considero que isso é essencial e nem toda a gente que está aqui no digital já tem essa abertura de perceber que não pode estar sozinho. Não tem preço. Ainda achamos que investir em mentoria é muito caro, agora não dá. Só que o custo de estarmos sozinhos é muito maior. É o custo, por exemplo, de deixarmos os nossos sonhos irem abaixo. E isso não tem preço. Então esse será assim um dos primeiros. Ok. Eu diria um outro que é quase como conduzir um carro à noite. Eu acho que é preciso saberes o caminho, olhas para o GPS para onde é que tu queres chegar, mas é fundamental os teus próximos 90 metros, que é onde os teus faróis conseguem chegar. Eu acho que muita gente está só focada na meta, esquece que tem que haver gozo naqueles metros que estão eliminados. Porque tu não vais conseguir saber o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas tu vais ter que saber que queres ir para um determinado caminho, mas tens de saber também que estes próximos 100 metros estão controlados, estão seguros. E eu acho que as pessoas desligam muitas vezes as luzes. Ok. E esses primeiros 100 metros ficam muito perigosos, ficam assustadores e isso bloqueia. Acho que é ter uma visão para onde é que nós queremos ir e conseguir eliminar os primeiros 100 metros. Acho que isso é essencial. Eu digo isto porque tanto eu como a Joana fizemos isso ao longo da nossa carreira. Foi olhando sempre para 100 metros à frente do que é que vai acontecer. É isto, ok. Pá, mas a gente quer ir para ali, não quer ir para o outro lado. Depois a gente disser assim, pá, mas agora vais ter 20 vezes mais ou 2 vezes mais o trabalho que tu tens. Eu e a Joana diremos de caras, nós não queremos isso, ok? Mas nós sabemos que queremos, isso é a médio prazo, mesmo se disserem, os próximos 90 metros é para fazer 3 vezes mais, 10 vezes mais, a gente faz, ok? Então é perceber que há sprints que vais ter que fazer para 100 metros e às vezes não é preciso e estás a fazê-los. Então acho que é olhar para a distância de longo prazo e conseguir olhar para o curto prazo com prazer, com gozo. Muito bom. Muito, muito bom. Chegou até ao fim. Estamos aqui ao fim de mais um episódio. Tenho certeza que foi um Balroy. Foi extraordinário. Deu rei. Para mim deu, isto está cheio de notas. Sem dúvida. E queria muito agradecer a vossa presença por estarem disponíveis para estar aqui connosco a conversar, a entregar valor não só a nós, mas quem vai ouvir este episódio. Por se terem disponibilizado, terem vindo de tão longe, não é? De abaixo, no sul, Lisboa. Não, temos a Costa Alentejana. Costa Alentejana, exatamente. Incrível. Exatamente. Eu confundo sempre ali aquela zona com Lisboa. Isso é porque não vais lá. Isso não vais lá. Já foi uma vez ou outra. Troia é Costa Alentejana. É mais abaixo. Mais abaixo. Aí começa um bocadinho. Começa um bocadinho. É Porto por aí. Sim, comporta, por aí, talvez, não é? Agradecer-vos por terem estado aqui, por se terem disponibilizado para. E queria também, obviamente, agradecer aqui à nossa audiência que fielmente nos escuta e nos vê já há algum tempo. Já sabem, continuem a compartilhar, a deixar o vosso like, a recomendar a outras pessoas e a recomendar-nos a nós também outras pessoas para estarem aqui presentes, darem-nos o vosso feedback, que é muito, muito importante para nós. Nós escutamos o que vocês realmente nos dizem, pontos de melhoria, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Para nós é espetacular ter essa vossa percepção. Portanto, malta, até um próximo Roycast. Tchau. Tchau. Obrigado.